Bem, então estamos aqui hoje, né, para discutir um pouco sobre economia brasileira aqui do curso da Cecília Menon. Estava aqui recordando com a Cecília que a gente já se conhece há 30 anos, um pouco mais de 30 anos, e eu já dou aula aqui há mais de 15, quase 20 anos, né? Eu sou formado em Economia na UNB, com mestrado também em Economia na UNB. Hoje eu sou consultor legislativo do Senado Federal na área de Economia. Trabalho em Economia Brasileira e Política Econômica no Senado Federal. Passei por várias outras atividades ligadas à economia brasileira, fui assessor econômico de 2 governadores. Então a economia brasileira acabou entrando na minha vida e que profissionalmente, antes do Senado eu tinha sido do TCU, na área que acompanhava contas do governo, quer dizer, ligado à economia. Então a gente acaba tendo toda essa especialização que vai desenvolvendo com o tempo, além do estudo, que é a minha profissão. Eu trabalho com essa questão da economia brasileira, de políticas econômicas. Eu estava aqui falando para vocês, né, vou repetir o que eu estava falando aqui, o pessoal que já estava aqui conversando comigo, a importância da orientação e do grupo e de você ter material para estudar para a Ampec. É uma ilusão pensar que sozinho uma pessoa vai se preparar para um concurso como o da Ampec e vai conseguir, sem dor, sem sofrer, vai ter ganho. É necessário muito esforço para fazer o que vocês vão fazer esse ano que vocês vão estudar. É um ano que é difícil. Eu passei por isso há muito tempo, mas eu sei que é. E há uma ilusão, que as pessoas pensam que as matérias são fáceis, que foram bem na graduação, que vão conseguir, por isso, ter um bom destaque na Ampec. Não é. É agora que eu acho que começa a corrida para vocês. É agora que vocês têm que começar a investir mais energia e disposição, e aí tem todo o material e a experiência do curso aqui que a gente já desenvolve, a Cecília desenvolve há mais de 20 anos. Isso é uma experiência fundamental, certo? Então acho que esse é um primeiro approach que eu queria falar para vocês, que é da importância dessa questão do esforço que vocês vão fazer. Quanto ao curso de Economia Brasileira, no início a gente estava bolando um curso, quando o cursinho estava abrindo, tal, maior. Mas aí eu conversei com a Cecília, a gente chegou à conclusão que era o seguinte, que não tem sentido fazer um curso enorme de economia brasileira. Mas esse curso é colocado propositadamente ao final, por vários motivos que ele é colocado propositadamente ao final. Primeiro, porque não adianta uma matéria como a economia brasileira vocês verem picadinho, agregar valor, veio em fevereiro, depois veio em abril, depois veio em maio. Não. Ela é uma matéria de chegada. É o sprint final. E é ao mesmo tempo em que permite vocês compatibilizarem o estudo com as outras matérias com uma certa leveza da economia brasileira. Porque aí vocês fazem um certo equilíbrio. Né? E é uma matéria concentrada propositadamente bem perto do final da prova da PEC, bem perto do início da prova da PEC. Certo? Então isso foi proposital e foi a experiência que nos mostrou isso. Porque economia brasileira, você precisa ter memorizado aqueles eventos, aqueles fatos e aquelas teorias ligadas a cada momento histórico brasileiro, e não dá para vocês ficarem guardando isso por muito tempo, dado a demanda que é a prova da Ampec. Entenderam? Então o que eu estou querendo falar é que para vocês concentrarem e gravarem, tem que estar muito próximo da prova, as aulas. Mas claro que hoje tem todo esse material que a Cecília e que o Daniel prepararam, incrível, que é editado, que tudo vocês podem ver várias vezes, né? Sempre, cada ano, nós estamos mudando. Mesmo porque agrega um ano, no meu caso, né? Sempre está mudando, porque as provas vão mudando mesmo. As provas da Ampec, elas mudaram no decorrer do tempo, ao decorrer do tempo. Claro que esse material todo só em si já é o mapa da mina. Eu, por exemplo, ano passado, eu resolvi todos os itens, acho que a partir de 2008 ou 2010, eu não lembro agora, está aqui. Mas esse ano eu pretendo gravar e viabilizar um material que já comece a resolver todos os itens desde 2000. E esse ano eu quero dar um enfoque maior ainda, que eu sempre dei em economia brasileira, que é na resolução dos itens. Porque a prova de economia brasileira,
envolve, queiramos ou não, uma certa subjetividade no que diz respeito a quem está formulando a prova. Então, como eu já acompanho essas provas há 2 décadas, então eu já tenho mais ou menos a noção do sentido até do que, onde está o peguinha, onde está o macete para fazer a prova, que isso é importante. É importantíssimo vocês terem essa noção. Não é uma prova que nem as outras, porque a economia brasileira traz esse juízo de valor, implicitamente. E aí tem que ter a noção de qual é esse juízo de valor que a PEC tem para que vocês possam se colocar melhor na resolução da prova. Entendeu? Então essa é a importância fundamental. E a cada ano a gente está tentando melhorar o valor agregado, né, da disciplina. Eu tenho tentado e os outros professores são sensacionais, não tenho nem que falar deles, que eu já conheço. O Zé Guilherme, por exemplo, eu conheço desde 1990, mais ou menos. 91, 92, né? Perdi a noção de tempo. Mas é muito tempo. Então, a primeira coisa, antes que vocês façam qualquer pergunta, eu vou fazer a primeira pergunta, que é a pergunta que todos querem fazer, que é: por que fazer economia brasileira? Por que fazer o curso de economia brasileira? É a primeira pergunta, óbvio, né? Porque, não, por que eu vou fazer esse curso de economia brasileira? A economia brasileira é fácil, eu vou ler um livro. Não, a economia brasileira não pesa tanto. Então, a economia brasileira tem os centros que não tem economia brasileira, então não tem por que fazer isso. Aí eu me respondo abordando vários pontos, né? O primeiro ponto é o óbvio, que tem centros para aqueles que ainda a economia brasileira tem um peso importante, inclusive a UNB. Então, tem outros centros que não têm esse peso importante, né? Mas, temos que ir além disso. Economia brasileira, para quem fez o curso de economia, na graduação, ela é uma coisa dada espaçadamente em várias disciplinas e sem muita consistência. E em tempos diferentes. Então, o que acontece? A pessoa pode sair da graduação, pode ter feito várias disciplinas relacionadas à história econômica, formação econômica do Brasil, economia brasileira contemporânea, ou outra disciplina qualquer, mas elas foram dadas em momentos diferentes, por professores diferentes, com visões diferentes. Então, elas têm o problema de serem espaçadas no tempo, as disciplinas de graduação relacionadas à economia brasileira, e também tem o problema de terem sido dadas não com o objetivo explícito de fazer ANPEC. Porque você é um professor de graduação, eu dei aula na UNB, 5 semestres de formação econômica do Brasil, história econômica geral e metodologia na ciência econômica. Então, eu dando aula como professor, de graduação propriamente, eu tenho mais liberdade de opinar, de discutir com os alunos, do que num concurso. O concurso ele tem regras claras, a ANPEC tem uma tradição de provas de economia brasileira. Não sei se eu estou conseguindo ser claro ao enfatizar esse problema. A aula da graduação, por mais que vocês tenham tido um ótimo desempenho nas matérias relacionadas à economia brasileira, que são várias disciplinas, cada uma com um nome diferente, elas são espaçadas no tempo, sem consistência teórica entre elas, porque são professores, às vezes, de abordagem completamente teóricas diferentes, são keynesianos de um lado, pode ser marxista de outro, pode ser neoclássico de outro lado, mas está dando alguma disciplina relacionada à economia brasileira. Então, o que eu quero dizer é que não é suficiente. E até, diria, é contraproducente você acreditar que ao fazer as disciplinas na graduação, você vai ter capacidade de resolver uma prova da ANPEC. Por esses fatores que eu reitero. O tempo é diferente que você faz as matérias e as visões são diferentes. Aqui não. Com a nossa experiência, com a minha experiência que eu tive aqui, hoje, eu costumo dizer o seguinte: eu estou aqui para sofrer mais do que vocês, para que vocês não sofram tanto em economia brasileira. Porque vocês não vão ter o tempo que vocês vão gastar nas outras matérias de estudo, que será um tempo enorme. Vocês vão precisar de que a economia brasileira seja objetiva, clara, concisa e vá direto ao ponto que interessa, que é passar no concurso da ANPEC. Eu estou aqui, na minha disciplina, como os professores outros estão na disciplina dele, com o objetivo. É conduzir vocês para dentro do mestrado. Pegar na mão e levar lá dentro. Pegar na mão e a prova, vocês vão abrir aquela prova e vão ver que vão se sentir em casa. Claro que não vão acertar tudo, isso não existe, né? Essa é a lei número 1 de qualquer professor, ninguém vai gabaritar minha prova, né? Não existe quem gabarite, então a ANPEC tem essa tradição também.
Claro que tem problemas na resolução das provas, tem itens que são extremamente discutíveis, o gabarito é extremamente discutível em muitos anos. Eu não vou chegar para vocês e dizer, vocês vão fazer a matéria e vão tirar 15, vão acertar. Isso é impossível. É impossível. É impossível. Então, a questão não a questão é ter a capacidade de levar vocês para dentro da matéria, para dentro da prova, e cada um poder tirar uma nota dentro da sua capacidade, não seja negativa. O que eu espero de vocês é que não seja negativa. Acima de 3 eu já estou feliz. Mas o meu objetivo aqui é conduzir vocês muito bem dentro e tirar o máximo possível. E aí, voltando à importância da economia brasileira, que supre isso, na véspera de uma prova da ANPEC, um curso de economia brasileira vai suprir essa forma que é espaçado na graduação e que com visões teóricas diferentes. E que não é exatamente a forma como é abordada as questões da ANPEC, que elas têm um padrão. Elas tinham um padrão que mantinham até mais ou menos 2004, 2005, e mudou esse padrão de 2008 para cá, que tem mantido constante nas questões mais controversas do ponto de vista da teoria econômica. Aí eu entro no outro motivo por que a economia brasileira é importante. Uma aula de economia brasileira para a ANPEC não é uma aula de professor de história. Eu não vou ficar aqui contando para vocês fatos históricos. Também. Claro que eu vou ter que me referir aos fatos históricos. Eles são necessários. Mas uma aula de economia para a ANPEC é uma aula em que eu vou trazer junto discussões teóricas, na prática. Esse é mais um elemento. Então, eu já coloquei... Esse é o terceiro elemento. O primeiro elemento é a questão de que é importante, sim, para os centros, para muitos centros. É importante porque, queira ou não, você pode ter uma posição melhor. É importante porque vai dar uma visão que era espaçada no tempo e que era teoricamente contraditória. E é também importante porque não vai ser um curso ou uma aula. E o que foi gravado ano passado, se vocês conversarem com quem foi o meu aluno, não é uma aula de professor de história. Eu sou formado em economia. Então, logo a gente vai discutir os eventos econômicos, mas do ponto de vista da abordagem das implicações econômicas. E para ter implicações da abordagem econômica, você tem que ter alguma teoria por trás. Por exemplo, antes do livro clássico aí do Celso Furtado, 1959, Formação Econômica do Brasil, você vai ver os livros que tratavam da economia brasileira, eram exatamente, praticamente, livros de história. Colocavam os fatos econômicos, o que aconteceu na economia isso, análise de escadinha de tabela, cresceu, subiu, mas sem nenhuma consistência maior teórica por trás. O Celso Furtado trouxe a visão dele, cepalina, keynesiana, com uma versão cepalina, e deu consistência. Então, você vai ver a Formação Econômica do Brasil, ele é um marco importante na historiografia econômica por isso, porque ele já não é um livro, como eram os livros anteriores, de contar histórias sobre a economia brasileira. Ele é um livro que defende uma tese no livro inteiro e que tem um embasamento numa corrente teórica que ele adotou, cepalina keynesiana, e que então já não é mais aquilo. Isso é o objetivo desse curso também. Nós não vamos nos reunir só para eu ficar aqui contando para vocês, em 1898 aconteceu o primeiro fundo de loan do Brasil, e daí? Por que aconteceu? Qual o mecanismo econômico que levou a isso? Qual o efeito econômico que esse primeiro fundo de loan teve na economia brasileira? Qual é a interligação disso com os preços e com a taxa de câmbio? Logo, um curso de economia brasileira não pode ser visto como um curso de história, em estrito senso. Certo? Essa é uma visão importante. Ver que nós vamos estudar, ter a capacidade de perceber que nós vamos estudar. Economia brasileira envolve teoria econômica. Você tem que se posicionar. Ou, que tem itens com abordagem predominantemente keynesiana, cepalina na prova, mas tem itens que você tem que abordar também com a visão neoclássica, é mais tradicional. E aí você tem que, cada período, aí tem que conhecer as provas por dentro. E aí o trabalho é meu. Esse é a minha grande missão aqui. Pegar cada um de vocês pela mão e levar para dentro da ANPEC e da prova de economia brasileira. Graças a Deus, os alunos que eu tive nesses anos todos, eu consegui passar para eles, até alguns ficaram meus amigos depois.
disso. Essa forma de encarar diferente a economia brasileira. E também tem mais um fator importante. Você, ao aprender a teoria econômica, macroeconomia, microeconomia, claro, fundamental. Mas se você não é da área de economia, você nunca fez economia antes, você pode ser da área de exatas, como muitos economistas são, muitos grandes economistas vieram da área de exatas. O Simons, por exemplo, era engenheiro. Né? A economia ele teve que tirar de brincadeira só porque o sindicato de economistas do Rio não queria que ele exercesse a profissão. Tá? Ele era um ótimo matemático. Então, quem estuda muito macroeconomia, microeconomia, é importante. E esse curso de economia brasileira, ao final do curso da ANPEC, busca concretizar na mente dos alunos alguma coisa daquilo que eles aprenderam teoricamente. Porque aí traz uma materialidade. Claro que não é uma materialidade absoluta. Claro que não vai ter a modelização tradicional dos cursos de macroeconomia, por exemplo. Mas ele materializa, para quem nunca foi da área, nunca fez economia antes, torna concreto muitas das coisas que as pessoas aprendem nas disciplinas anteriores, macroeconomia, microeconomia. Não tem como, por exemplo, discutir o plano real sem ter noções aprofundadas. Noções aprofundadas é uma contradição nos termos. Então, você ter conhecimento sobre microeconomia. Porque era um dos grandes problemas ali do plano real. Era como sair de um período de inflação acelerada em que os preços relativos ninguém mais sabia o que era um preço relativo. Vocês não viram a hiperinflação. Então ninguém sabia, por exemplo, o preço de nada, porque os preços mudavam a velocidade tão grande. Então não havia uma estabilidade no nível de preços. Ninguém sabia qual era o preço era comum matérias jornalísticas naquela época, simplesmente perguntando para as pessoas quanto é que custa tal coisa. As pessoas não sabiam. Isso mostrava que o conceito de preço relativo tinha desaparecido, porque eles mudavam todo dia. Então, quando a gente for discutir o plano real, a gente vai ter que trabalhar com microeconomia. Com macroeconomia, sim. Questão do déficit público e tal, mas microeconomia era o grande problema da transição. As pessoas tinham esquecido totalmente o que eram preços estáveis. Não existia isso. E esse era um grande problema da transição do passado, da hiperinflação, para o presente. Esse elemento, então, voltando ao ponto que eu quero destacar, que é mais um fator, seria o quarto fator, para quem é de exatas, aí pensa, não, mas a economia brasileira eu vou fazer por um centro que não tem relevância, eles não olham. Mas essa concretude, para quem não viu antes, ou mesmo para quem viu, por causa daquela coisa que eu coloquei, de ser uma matéria que durante a graduação ela é muito espaçada no tempo, e ela é apresentada por professores de ideologia diferente e não conseguem passar uma coisa consistente, coesa. Esse é o objetivo. E para quem é de exatas, vai dar concretude a muito do que é aprendido nos cursos de macro e microeconomia. Porque, repetindo, reiterando, reenfatizando, há uma impressão falsa de que a economia brasileira é uma matéria completamente apartada das outras disciplinas do curso. E não é verdade. E nem pode ser verdade. E não seria assim, aí não seria ANPEC. Aí seria um mestrado para História. O objetivo da economia brasileira é exatamente, pensando e vendo a linha do tempo da economia brasileira desde o início da República até agora, que é o período que a gente vai abordar, de 1889 até ano passado, aí tem o que vira história em economia, em que momento que a economia brasileira passa a ser consolidada como história ou não. O que a gente tem percebido também, a gente percebe isso. A ANPEC tem colocado, às vezes, algumas questões muito recentes. E mais, a economia brasileira, as provas de economia brasileira têm avançado, tornando-se mais complexas, porque em vez de a questão ser do período, então, até 2008, 2009, assim, então era uma questão do período da Primeira República, caiu uma questão tal, dava até para fazer isso, ainda dá para fazer isso mais ou menos. Dá, porque os períodos, até o curso foi montado assim. A divisão das aulas, ela foi feita, e a gravação foi feita, com cada período, pensando em que
que abaixo desse período iam ter tantas questões, com certeza. Não é uma divisão das aulas aleatória. Ela foi também pensada em que cada aula cobrisse determinadas partes das questões. Certo? Então não teria aula sem questões, o que mostraria que o curso estaria distribuído equilibradamente. Mas a tendência moderna tem sido, isso não é uma constante, né, de Einstein, é que as questões da ANPEC têm agora tomado uma abordagem temática, por exemplo, citando só um exemplo, distribuição de renda. Então a questão é sobre distribuição de renda, não mais sobre o período da primeira década da República. E aí ali dentro é que eu vou abordar vários períodos diferentes da questão da distribuição de renda. Então isso torna um pouco mais complexa a análise, na hora de você resolver a prova. É uma outra abordagem, porque as pessoas ficam treinando muito, chegar lá na hora e ver a prova dividida por período, exatamente, como foi muito tempo a tendência. E tem agora um domínio da temática e o período está dentro, é subitem, não é o período que define. Porque aí fica mais fácil você resolver uma questão em que aqui eu vou me concentrar, só está falando da primeira década da República Velha. Agora não, em termos de atenção, de concentração, é muito mais complexo quando você agora está falando do tema, e esse tema abordado em vários períodos diferentes. Dá para perceber? E essa é a minha missão, colocar vocês dentro disso. Eu tenho a bibliografia básica da ANPEC, vocês todos sabem qual é, está lá disponível, né? Mas existem alguns livros que eu uso mais porque eu acho que eles estão mais vinculados às questões da ANPEC pela experiência. Claro que a maioria, quase todos, estão também na bibliografia da ANPEC. Não são todos os livros fora da bibliografia, não teria sentido, né? Mas vocês não vão ter tempo de ler 10 livros, 20 livros de economia brasileira. Vocês não adiantam pegarem as apostilas da graduação ou os cadernos de anotação da graduação pelo problema que eu falei para vocês anteriormente. Quando você é professor universitário, quando eu dei aula na UNB, eu não estava preocupado em que o aluno fosse passar num concurso, porque a ANPEC é um concurso. Eu não estava preparando ele para a ANPEC, eu estava dando aula de formação econômica do Brasil. Então eu tinha muito mais liberdade para tratar o tema, sem me restringir à prova da ANPEC, que tem características e especificidades únicas. Por isso que a economia brasileira, apesar de tudo, é uma matéria complicada, por vários fatores. Pela queira ou não, pela questão ideológica subjetiva, tá? Então, porque não há na graduação essa capacidade, nem deve haver essa limitação. Eu acho que, claro, logo um professor de graduação não pode ficar, não está treinando um aluno para a Informação Econômica do Brasil fazer a prova da ANPEC daqui a 5 anos, porque geralmente as matérias de economia brasileira são antes, no início do curso. Tem poucas que são no meio ou no final do curso. E aí, esse é o objetivo dessa. Por isso que é uma imersão. Vocês não vão ler. Quem tem que ler, quem leu esses livros todos, fui eu. Porque é uma imersão que eu vou fazer e levar vocês para dentro da economia brasileira, que eu chamo de uma viagem no tempo. A gente vai fazer uma viagem de mais de um século aí. Agora é 130 anos já, mais de 130 anos. E a minha ideia é mostrar toda a ligação entre cada um desses períodos, não só historicamente, mas principalmente por causa do que estava ocorrendo e até das questões de teoria econômica que estavam em disputa. Por exemplo, na década de 50, havia uma disputa enorme entre ortodoxos, liberais e keynesianos cepalinos. E por trás dessa disputa havia premissas teóricas. Não era uma disputa de um fato histórico. Eu não estava aqui disputando como foi que historicamente o Napoleão conseguiu sair do diretório, consulado e depois virar imperador. Não, aqui havia ali, na década de 50, uma discussão muito teórica sobre que caminho a economia brasileira ia tomar. Logo, quando a gente vai discutir a década de 50, a gente vai ver essas duas correntes, os cepalinos, keynesianos de um lado, os ortodoxos liberais do outro, estavam embasados em premissas, em teorias econômicas. Não era uma disputa política
só. Era quanto à perspectiva de como aplicar a prática, na prática, a teoria econômica ao Brasil. Porque são os economistas que formulam a política econômica. Os economistas é que estão lá, eu sei muito bem disso, ao lado dos políticos, para dizerem, não, esse caminho aqui, essa teoria, são os que transformam a teoria econômica e fazem a intermediação entre a parte teórica e aqueles que estão lá decidindo. Certo? Então esse é mais um fator que eu considero fundamental para o curso de Economia Brasileira. Alguém tem alguma questão? Porque é importante isso, vocês terem essa percepção. A economia brasileira, às vezes, é comumente subestimada, como se fosse assim, é fácil. 1, 2, é desnecessária. 3, não vai agregar valor. E é o que eu quero demonstrar para vocês aqui, que essas 3 são falácias. Quem for fazer, e o centro que precisa, ela não é fácil. Tá? Não vai fazer diferença? Vai sim. Quem for para o mestrado vai trabalhar com teoria, claro, vai modelar, vai fazer tudo aquilo, mas tem que ter uma noção. Você não vai modelar no vácuo. Você vai ter que modelar inserido e tem que ter noções do que aconteceu. Tem que saber do que aconteceu. E até as teorias econômicas que estavam acontecendo na evolução da economia brasileira. Certo? Então essa é a primeira, quer dizer, para evitar a sempre presente e dominante pergunta de por que eu devo fazer o curso de Economia Brasileira. Então esses são os argumentos que eu tentei mostrar para vocês. É importante, porque é importante para alguns cursos, só por si. É importante porque pode mudar a sua nota final. As pessoas gostam às vezes de estar numa posição melhor. É uma questão de curva de preferência da pessoa. Né? É importante para quem fez economia, porque vai dar, vai recuperar e juntar num momento só aquilo que foi dado espaçadamente. E com abordagens teóricas diferentes. E mesmo porque, repetindo, o professor não tem obrigação numa universidade de se preocupar com um curso de AMPEC. É importante para quem não fez economia, porque vai dar concretude. Como vai dar concretude também para quem fez economia. Esses são os argumentos e as perguntas fundamentais que sempre me fazem, é por isso que eu comecei por aqui, explicando esse caminho da economia brasileira. Alguma pergunta? Sim. Daniel. André, o Henrique está perguntando, para quem pensa em se aprofundar em economia brasileira, existe algum centro que tem maior destaque para a área? A economia brasileira, o FMG, tem tradição muito grande, praticamente ela tem sido o centro responsável pela formulação das provas AMPEC, de economia brasileira. Claro, tem importância também na UFRJ, tem importância na UNB, vai ter importância em todos, só que alguns na seleção preferem dar prioridade àquelas matérias sólidas e robustas. Mas isso não impede que, se você quando chegar lá, você vai ter que conhecer algo de economia brasileira, vai ter que conhecer a economia brasileira. Depois de entrar, mas eles já, é porque esses centros já dão como premissa de que vocês já conhecem a economia brasileira e também que não vai ser um decisivo para vocês entrarem. Mas quando vocês chegarem lá, vocês vão ter que conhecer. Vocês não vão modelar no vácuo. Não sei se eu respondi, Daniel, então qualquer coisa você dá o feedback aí para mim. Ok? Alguém mais tem alguma questão? Esse aqui, o trabalho que o Daniel coordenou, fez, esse trabalho genial, ele conseguiu pegar as aulas do ano passado todas e itemizar, até pelas questões que eu resolvi. Tudo editado direitinho. Certo? Então esse é um trabalho gigantesco, isso aí eu acompanhei, isso aí é um mapa da mina. É um dos mapas da mina. Claro que, na discussão das questões, todo ano a gente vai melhorando, vai aprofundando. E esse é um dos meus objetivos que eu tomei esse ano, que é tornar a inserção mais na prática, mais do que já era. Eu quero esse ano priorizar mais ainda o mergulho pela prova. Porque eu cobro muito de mim mesmo, como eu cobro de quem eu dou aula, e eu acredito que esse ano passado, por causa da limitação de tempo, de vários fatores, alguns itens não acabaram sendo resolvidos, eu sou muito exigente, não foram resolvidos como eu queria. Aí eu dava aula, chegava em casa,
Aí eu olhava e falava, ficava pensando, caramba, aquele item eu acho que não foi resolvido como eu queria. E eu não passei para os alunos a ideia do que eu queria ter passado exatamente. Aí ficava com aquilo na minha cabeça e não conseguia dormir. Até conseguir explicar melhor. Mas aí isso não está gravado. Logo, esse material, claro, é um tesouro. Só que ele não exclui o aprofundamento desse que a gente tem feito ano a ano. Daniel, alguma? Outra pergunta aqui do Emanuel. Tem uma pergunta sobre as redações de economia brasileira. O professor André vai nortear também? Eu sempre dei esse curso, desde o início, a questão da redação. Praticamente hoje ninguém faz a redação. Mas tem alguns cursos, como o FMG, tal, é importante fazer a redação. E eu sempre coloquei à minha disposição, orientei os alunos e sempre estimulei eles a fazerem, e eu corrigia a redação. Cada ano tinha um ou dois só que se interessavam por essa parte específica, de fazer redação e passar para eu corrigir, não fazer uma correção só de língua portuguesa, muito menos do língua portuguesa. O que eu vou tentar ver na correção da prova escrita, da redação, é a lógica e a coerência da escrita. Se tem fundamento econômico, se está consistente internamente. Se ela não é simplesmente um balaio de gatos, que o cara começa falando um negócio de Keynes, aí de repente está falando com um liberal, aí daqui a pouco está falando com um cepalino, aí daqui a pouco está falando com um marxista, aí não dá. Então, os temas, a redação é uma questão importante para quem tem muito interesse em economia brasileira, só que eu deixo ao critério dos alunos. Aqueles que têm interesse, eu sempre oriento, estou à disposição, eles fazem a redação, eu corrijo a redação, dou o feedback, aí a gente conversa novamente, tem uma interação, hoje a gente tem interação por e-mail, por WhatsApp, por Facebook, por tudo. Então, aí estamos sempre... Inclusive, eu acho que nesses momentos pesados que vocês vão passar nesse ano, estudando o núcleo rígido da economia ali, macro, micro, essa parte pesada, eu até, desde o início do workshop do ano passado, eu até recomendei para os meus alunos, assim, que lessem esporadicamente alguma coisa de economia para relaxar, até para o cérebro dar uma mudada de canal. E senão você começa a também entrar em pane, a máquina. Mas claro que eu falei, não é para ler no sentido de que é para tentar, pegue o mínimo que já pegou, já está bom. Faça esse trabalho e até converse, exponha se você pegou, é isso que eu estou pensando mesmo, mas não é para se concentrar, não é para gastar todo o tempo agora. Como eu falei, o objetivo, o curso foi moldado, preparado, testado há mais de 15 anos, com o objetivo de ser a forma pela qual vocês vão sofrer menos para fazerem a prova de economia brasileira, para obter o maior resultado possível. Ou seja, vão maximizar a sua função de utilidade. Certo? Daniel, alguma questão? Eu tenho uma pergunta para fazer nesse sentido que você falou. Porque você falou que, às vezes você vai corrigir, ou a pessoa se posiciona para um lado mais ortodoxo, outra mais heterodoxo. Você acha interessante se posicionar assim na redação? Não. Porque, por exemplo, na questão do ano passado, tinha uma possibilidade de questão aberta, era comentar sobre o governo JK, né? E os desdobramentos do governo JK. E claramente tem muitas críticas, né? Formas de claro, tem uma abordagem. Contra. Sim, tem uma abordagem. E assim, você acha interessante abordar os dois? Não. Quando a gente se prepara para um concurso, eu vou te dar um exemplo clássico. Eu, quando fui fazer o concurso do Senado para consultor legislativo, tinha redação. Tinham 3, não era redação, tinham 3, você tinha que fazer 3 peças escritas sobre temas de economia que eles davam. Aí eu vou falar uma coisa até meio inacreditável. Na época, claro que as nossas visões econômicas vão mudando, porque eu estava bem no início ainda da minha vida, que eu passei muito cedo lá para o Senado e tal. Então, na época, eu defendia que o Banco Central não fosse independente. Estou dando um exemplo claro. Né? Só que a questão era exatamente sobre a independência do Banco Central. Mas eu já tinha estudado e conheci o perfil da banca, que a prova foi feita até pela UNB. E eu defendi a independência do Banco Central.
Então esse é o objetivo do curso também. Nesses momentos de dúvidas ideológicas e teóricas, existe em cada momento o momento que você pode se posicionar e o outro que você tem que seguir mais ou menos a tendência histórica da ANPEC. Não sei se estou sendo claro. Existem momentos que eu vou falando, não, nesse período aqui, você pode ter mais flexibilidade na redação. Período do Plano Real, por exemplo. Agora, no período do JK, já aquela consolidação dos 50 anos em 5, tem muito mais a falar bem, embora numa redação você possa também, de certa forma, fazer uma crítica, mas não dá para você destruir completamente, porque há uma certa consolidação das provas da ANPEC numa tendência daquele período, mas ressaltando o desenvolvimentismo como uma coisa sem ver as críticas da pressão inflacionária, da emissão de moeda, da impossibilidade daquele modelo sobreviver, do tipo de reformas necessárias, que a gente vai ver, eu vou falar isso. O curso vai falar os dois lados da moeda, mas ao mesmo tempo eu vou orientando vocês, falando, olha, isso aqui que eu falei aqui é para vocês saberem. Mas nesse caso específico, nesse item específico, nesse momento específico, se cair, respondam isso e não aquilo. Respondam isso e não aquilo. Parece contrafactual, né? Parece que eu estou... como assim? Mas não existe uma verdade? Não, existe uma consolidação de visão histórica dentro da ANPEC. Já existe uma visão histórica para cada período consolidada. Ok? Então, respondendo, eu acho que eu não respondi a sua questão. Um dos meus trabalhos, pois se o aluno quer fazer redação e quer que eu leia a redação, eu vou falar, olha, você pegou muito pesado aqui nessa sua redação, você está fazendo para que centro? Você está fazendo para GV? Não é para GV. Então, porque a GV não vai ler. Então, quer dizer, tem que ter. Por isso que eu dei o meu exemplo próprio. Eu sabia que, apesar daquela época, eu defender que o Banco Central não deveria ser autônomo, eu sabia que se eu fizesse contra a autonomia, eu ia contra uma corrente que estava majoritariamente dominando o debate na época. Hoje eu sou a favor da independência do Banco Central. Hoje não, há mais de 20 anos agora. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, eu avaliei que eu vou defender a independência do Banco Central. Aí eu tinha todos os argumentos do mundo para defender a independência do Banco Central. Porque eu tinha base teórica para isso. Não sei se eu respondi a sua questão. Você tocou num dos pontos também fundamentais desse curso, que é saber conduzir dentro da linha da ANPEC. Quer dizer, um momento que você pode ser mais ortodoxo e aquele momento em que consolidou-se, pelo menos dentro da prova, dentro da história da ANPEC, consolidou-se uma visão mais heterodoxa. Porque, por isso que os itens são muito difíceis de responder, o VOF. Porque você tem que ter essa perspectiva também. Eu, assim, pessoalmente, né, eu tive essa dificuldade de conseguir entender mais nesses períodos mais recentes, né, ou seja, do Plano Real para frente. Eu ainda não consegui entender muito bem qual é a pegada dele, sabe? Entendeu? Esse é o nosso objetivo. A gente, quando for, porque agora, como eu ainda não estou aqui dando a aula propriamente dita, né? A aula propriamente dita, eu eu vou ter que mostrar durante o curso. Durante o período é que aí a gente vai conversando, aí vocês vão questionando, peraí, mas se eu fizer isso aqui nesse período, e por que os itens estão sempre apontando nessa direção? Por isso que a gente tem que resolver todos os itens das provas, de todas as provas. Temos que resolver de novo esse ano. Estão resolvidas ano passado? Estão. Mas eu acho que dá para resolver muito melhor esse ano. Por isso que foi um desgaste incrível. E ano passado, fazendo uma velocidade para conseguir resolver todos, então eu quero ver se esse ano eu gravo, já até combinei com o Daniel, de gravar todos os itens sozinho, sem público nenhum, para poder resolver mais calmamente cada item para ficar mais claro. E sem a pressão também do cansaço do final da aula, que era onde eu resolvia as questões todas. Porque pensa assim, às vezes a gente saía daqui 11 da noite, 10h30 da noite, cansado pra caramba, todo mundo, porque a gente... E não conseguia acabar. Porque vocês vão até ver nesse mapa da mina, que é a última aula que eu dei ano passado, não era para ter questão a ser resolvida, e ainda teve questão a ser resolvida. Teve questão a ser resolvida. Certo? E isso tudo mostra como é que é a dinâmica. Mas aqui já está, assim, esse aqui realmente é um tesouro. Mas a ideia é que esse ano eu resolva mais espaçadamente para poder, porque eu sentia que alguns alunos olhavam e não se convenciam do que eu estava falando.
E eu também não tinha tanto tempo. Assim, agora tenho gravado e tenho como aprimorar as respostas também. Porque esse mergulho na prática, resolvendo item a item, é fundamental. Ainda mais numa matéria, em todas as matérias é fundamental. Isso é fundamental em todas as matérias. Mas em Economia Brasileira é fundamental porque tem que ter aquela sutileza. O que esse cara, quando escreve isso, o que ele está pensando? Porque pelo que o cara escreveu, você já sabe mais ou menos qual é a linha teórica e ideológica que ele está querendo que você perceba dele. E isso é um trabalho que demorou tempo até eu conseguir ter essa sensibilidade. E também essas mudanças que a ANPEC fez, né, que ela vem fazendo com o tempo. Né, houve uma ruptura clara, as provas até 2003, 2004, eram provas assim, que eu diria, menos elaboradas. Aí foram ganhando elaboração. A partir de 2008, elas tomaram uma outra dinâmica. E a partir de 2015, essa questão que eu estou falando das questões temáticas cresceram. Em vez de antes, era, como eu falo, repetindo, porque hoje é um workshop, a gente não vai ver mais ou menos para reiterar certas ideias junto a vocês, para vocês perceberem a importância da disciplina que é. Então, essa questão temática, ela muda a forma como você pensa até, na hora que você está resolvendo uma prova. Se você foi treinado, havia as características de cada período só, aí chega lá na hora, aí você dá de frente com uma questão temática, que dentro da questão estão divididos períodos diferentes, dá meio um pânicozinho. Dá um pânico. Então vocês têm que... Essa é outra coisa que eu falo muito para o aluno. Resolver prova de economia brasileira tem que ter método. E tem que ter calma. Porque em todas as provas, mas eu vou falar só no meu caso específico por causa da experiência específica. As pessoas entram, sentam, olham a prova, a primeira questão. Aí o cara não sabe a primeira questão. Concurso é uma batalha psicológica, é uma guerra psicológica, é a arte da guerra, Sun Tzu. Concurso, vocês vão fazer... É uma coisa que exige também preparo psicológico. Vocês vão para uma batalha. Eu já conheci muita gente, muita não, mas eu fiz muitos concursos na vida, muitas provas, muitas coisas, e percebi pessoas que eram extremamente preparadas, mas na primeira batida da prova, o cara às vezes não conseguia. Toda aquela preparação, então vocês também têm que ter, e é função minha também, como professor, alertá-los e ver, olha, como é que vocês vão fazer a prova? Tem que estar preparado para ser uma guerra. Não é só decorar, tal, etc. Você tem que ter um método de fazer prova. E o meu objetivo também é, no caso específico meu, cada professor deve desenvolver na sua disciplina, é como vocês vão se portar, vão se comportar na solução das questões. Para poder enfrentar as questões de uma maneira que não causem um impacto fatal. Isso que eu vi muitas pessoas perderem, pessoas que eram qualificadas, boas, iam fazer concurso. Por exemplo, não vou dar o nome, mas não vou deixar de falar isso. Eu, quando fiz o curso de consultor legislativo, na minha área era economia. Eu não tinha defendido a tese ainda. Eu estava na metade do mestrado. Um dos meus orgulhos, mas eu não vou falar qual é, foi que um professor do departamento de economia estava fazendo a prova e não passou. Não passou. E a prova foi de economia. Aí não, mas caía coisas burocráticas, não, caía só economia. Não, o concurso do Senado era focado em economia. Minha área era economia, então era economia mesmo. Não tinha, não caiu porque caiu muita coisa de direito. Não, o concurso do Senado não é igual os outros concursos das outras TCU da vida e tal, cai muita coisa de direito, mas o concurso era para economista, então cobrou economia, só. Por quê? Não sei o que aconteceu com aquele professor, mas eu estou falando isso só para dar um exemplo de que às vezes, não só o conhecimento, é a estratégia, é um jogo, repito, é a arte da guerra, Sun Tzu. Vocês têm que saber, se você não ganha uma batalha se não souber como o seu oponente está pensando. Então você tem que saber como quem redigiu aquela prova, quando aquele item foi formulado, por que aquele item foi formulado, o que o cara está querendo passar para você. Você percebe no item até qual é a ideologia do cara. Por isso que eu falei para vocês, a gente vai ver. Eu vou falar várias vezes para vocês aqui, ó, isso aqui é errado, por isso, pela teoria tal, porque já foi refutado, tal. Mas se cair esse item, respondo falso, verdadeiro. Ok? Alguma pergunta, Daniel, daí? Tudo sob controle? Posso seguir? Pode seguir. Então, a primeira coisa que eu quero deixar, que eu acho que é importante passar para vocês, é que resolver a prova da ANPEC, vocês têm que pensar como popperianos. Popper. Vocês já estudaram Popper? Viram Popper? Questão filosófica
vocês vão tentar falsear o item, vocês não vão verificar, vocês não vão decorar. Isso não é prova de primeiro grau, não é prova de segundo grau, não é vestibular, onde você decora o item e fala, isso é verdadeiro. Não, vocês vão pegar aquele item que está lá e torturar o item para ver se ele é verdadeiro ou falso. Vocês vão tentar refutar aquele item. Porque quem entra com a impressão de que isso tem uma... Parece que não, mas tem uma implicação em uma coisa fundamental. Você tem que entrar desconfiando do item. E ver assim, eu vou provar que ele é falso. Se você não provar que ele é falso, aí sim que ele é verdadeiro. E não ao contrário. Não, eu vou provar que ele é verdadeiro. Aí a chance de você errar é muito maior. Porque aí você confia que decorou fatos. Aí você tem que olhar... Aí como falsear o item? Isso que eu falo. Na prova da ANPEC, vocês têm que pegar cada item, torturá-los ao máximo, para ver se eles são falsos. E tentar falseá-los. Se vocês não conseguirem, depois de testar de várias formas possíveis que ele seja falso, então aquele item você pode botar como verdadeiro. O que não garante que você vai acertar. Como eu disse, a gente vai ver também que a prova da ANPEC, ela é uma prova que, eu não sei dizer, talvez, o pessoal de economia brasileira queira dar uma, assim, não, vou mostrar também que sou pior que macroeconomia, pior que micro, então vou criar uma prova que é insolúvel, e ninguém vai resolver essa prova. Tem às vezes isso também, a gente notou isso nos últimos anos, tem acontecido às vezes eles têm tornado complexas certas colocações econômicas que a gente vê que é desnecessário, a não ser para exatamente querer forçar o cara a mais. Mas a ideia é o seguinte, você tem que entrar para torturar o item, falsear o item. Eu fazia isso em todas as provas, não só em economia brasileira. Eu entro lá, quero mostrar que isso aqui está falso. Então, aí, se eu conseguir mostrar que é verdadeiro, quando é matemática, aí não, você sabe como resolver, aí tem que resolver matematicamente, aí não tem, né? Mas caso... E como é que você falseia um item de economia brasileira? Que critérios você vai utilizar objetivamente para tentar mostrar que o item é falso? Porque se ele não é falso, aí sim você pode botar ele como verdadeiro. Tá? Então você tem 3 formas de falsear um item em economia brasileira. O primeiro é a história, esse é o mais fácil de todos. Eu vou dizer assim, o plano de metas que aconteceu no governo Jânio Quadros. Eu costumo dizer para os meus alunos que existem várias formas de falsear o mesmo item. E que você, às vezes, um item, ele é falso de 3 formas diferentes. Mas se você já achou uma forma que já falseou e você tem certeza, para que você vai continuar pensando naquele item? Vai em frente, uma parte dele já é falsa. Ah, não, mas você tem aqui essa outra parte que... Aí, não, peraí. Se você já falseou o item por uma parte, já está falseado. Então ele é falso, não gasta tempo. Então tem itens que às vezes, isso é o que eu quero também me policiar e tornar mais claro na resolução das questões, porque eu chego para meus alunos e falo, a gente começa a ler o item e falando aqui, no início já está falso. Aí muitos questionam, não, mas eu quero saber o resto, por que está verdadeiro, se é falso o resto também? É porque eu já estava pensando objetivamente como se eu estivesse fazendo a prova. Porque é assim que eu faço a prova. Se eu falseei logo no início, eu não vou gastar meu tempo gastando ali, analisando o resto do item inteiro. Né? Então, a primeira coisa que pode falsear é pelo ponto de vista histórico. Se eu coloco um plano de metas do governo Jânio Quadros, isso claramente está falseado. Vocês concordam? Né? A outra é pela teoria econômica. Se é uma coisa absolutamente absurda do ponto de vista da teoria econômica, você falseia o item. Eu não vou dizer que a emissão de moeda não gera nenhuma, emissão de moeda não lastreada, sem títulos públicos, sem nada, não gera nenhuma pressão inflacionária. Mas não tem quem defenda isso aí teoricamente. Aí você pode falsear, estou dando só um exemplo pueril, um exemplo simples, mas a gente vai ver quando for resolver os itens que vão surgir outros exemplos teóricos, em que você falseia o item não pelo fato histórico, e sim pela teoria econômica. Entenderam o que eu estou querendo falar? Então vai ter itens que você não são itens assim de fatos históricos, que você vai chegar lá, cada vez são menos até itens de fatos históricos. São itens que você vai ter que ter um mínimo de conhecimento de economia para resolvê-los. De teoria quantitativa da moeda, teoria do crescimento econômico, de política fiscal, de política monetária, mas do ponto de vista teórico, para poder resolver o item, e não do ponto de vista factual histórico. Certo? Então essa é a segunda forma pela qual vocês podem falsear um item. A forma de falsear é uma forma lógica, né? Se eu falo que A é maior que B e B é maior que C, então A é o quê? Maior que C. Então se acontecer e isso não acontecer, eu estou dando exemplos de pura lógica pura.
Isso também ocorre na resolução de uma prova. Muitas vezes você vê que há um erro lógico no raciocínio do item. E aí você pode resolver o item pela lógica. Então tem 3 formas principais que você falseia. Primeiro é ver a prova como uma visão popperiana, filosoficamente. Você está lá, segunda, para torturar o item. Eu vou torturar esse item. Se ele sobreviver à minha tortura, aí ele é verdadeiro. Segundo é você ter critérios para falsear o item. Então você tem que ver pelo mais fácil. Se é evidente que é um fato histórico, que não ocorreu naquele momento, é um fato histórico que ocorreu em outro período, esse item está falseado. Segunda forma, você tem que olhar a teoria econômica, que está embasando a formulação daquela questão daquele item. Se é uma coisa totalmente esdrúxula, que não tem nenhum embasamento teórico possível de ser defendido, nem por keynesiano, nem por neoclássico, nem por marxista, qualquer que seja, logo, vocês já estão refutando o item. E o terceiro é a lógica. Eu estou dando assim, eu não vou dar o item aqui de cabeça, mas vai acontecer que A é maior que B, B é maior que C, e o cara vai falar que C é maior que A. Então você tem como também aplicar o raciocínio lógico na resolução dos itens. São essas 3 formas determinantes pelas quais vocês podem trabalhar uma prova, um item a item. Vocês conseguem perceber isso? E isso é uma coisa que tem que ser treinada. Isso é uma visão, eu não sei se vocês ainda passaram por isso. É uma visão diferente de encarar uma prova. É uma visão de você não olhar para o item e pensar, deixa eu lembrar se isso aqui é verdadeiro. Não, você não vai entrar olhando se lembrar se isso aqui é verdadeiro. Você vai entrar dizendo, isso aqui é falso, e eu vou mostrar que é falso. Aí se ele sobreviver toda essa tortura, e passou, é porque ele é verdadeiro. Não é uma questão puramente semântica isso que eu estou falando. Não é uma questão, não importa se é verdadeiro ou falso, você pode ver pelos olhos. Não, é questão de método. É questão de método científico. Na resolução de uma prova. A resolução de uma prova não é jogo de dados. Você não pode entrar, vocês vão fazer um ano aí pesadíssimo pela frente, embora tenham professores do gabarito nota 10, mas vocês têm que ter estratégia. Tem que ter estratégia. E no caso de economia brasileira, é mais uma vez um papel meu fornecer essa estratégia. Fornecer como é que é o caminhar dentro da economia brasileira. Então chegamos também a um denominador comum contra isso? Tá tudo certo por aí, Daniel? Posso continuar? Esse então que é o mapa, vocês já passaram para eles esse material? Ainda não, mas todo mundo vai receber. Esse material mostra, por exemplo, aqui, que eu estou sem óculos. Isso aqui é a aula 7, né? Eu acho. Módulo 7, né? Milagre econômico, está escrito aqui, né? Então eles separaram. Até botar meu óculos, porque senão. Vou olhar aqui que fica melhor. Né? Deixa eu passar para. Aí, então tá lá. Vocês estão enxergando, né? Ali, milagre econômico. Aí eles vão explicando cada parte ali da aula que eu dei, quantos minutos teve, as questões que foram resolvidas, de que ano foram resolvidas, etc, etc. Quanto tempo demorou cada resolução, tudo editadinho já. Então você, por exemplo, eu quero ver questões de 2018. Aí você já pensou, se você tivesse que procurar, sair procurando, eu tenho um material gravado aqui muito bom, mas eu quero ver a questão de 2018. Onde é que ela está agora? Não sei. Eu vi há 3 meses. Não sei onde é que está agora. Isso aqui é um verdadeiro mapa, no sentido geográfico do termo. Ou seja, você sabe onde caminhar com isso aí. Eu quero ver agora o tema tal. Hoje, antes de dormir, eu vou escutar a aula sobre plano econômico. Parte 1. Toca lá para mim. Agora eu quero ver as questões de plano econômico da prova de 2010 só. Porque como eu falei, essa divisão do curso foi planejada. Ela não é uma coisa aleatória. Ela foi tirada da estrutura das provas pelos períodos históricos, né? E as questões todas resolvidas sempre relacionadas às aulas do período. Mas aí, agora vocês têm uma vantagem que os outros nunca tiveram, os alunos que fizeram esse curso. Que era poder, mesmo quem viu gravado, ano passado, que já tinha à disposição, ele não tinha como, por exemplo, eu quero só ver as questões, eu quero me centrar nas questões do plano real. Então eu vou ficar vendo aquelas itens do plano real, vou ver se eu entendo o que o cara falou, se eu discordo dele, vocês podem me refutar também. E aí a gente conversa. Por isso que o WhatsApp é um elemento fundamental.
Ano passado, alguns alunos depois me questionaram, mas, professor André, você botou essa questão verdadeira, mas eu estou olhando aqui num outro lugar que diz que é falso. Aí a gente começa a conversar. E aí, esse mapa é fundamental, porque aí você vai lá estar ouvindo as questões que eu resolvi da época do Plano Real. Aí você escuta lá e fala, não, mas peraí, eu não concordei com isso aqui. Não concordei. Aí vou conversar com o professor, vou conversar com o André. Foi assim que aconteceu ano passado. Alguns alunos mandavam e-mail, perguntavam, não, mas você falou aquilo, mas aí depois, aí a gente ia conversando. Aí, algumas das vezes até eu me convenci que o meu argumento, nessa busca do falsear, porque quando você treina a mente a falsear, e você falseia logo a primeira parte, você parece que esquece o resto. Então nessa busca, é que eu mesmo tenho que me policiar, não sei se eu estou sendo claro para vocês, porque para mim, o que às vezes parece óbvio, eu não quero nem... Aí eu paro. Mas isso é um método que eu venho treinando há 20 anos, tal, etc. Eu falei, dei aula da UNB, de economia brasileira, de formação econômica, as matérias que eu dei, formação econômica do Brasil, história econômica geral e método, que tinha na época, eu acho que não existe mais essa matéria como obrigatória, mas que na época era método na ciência econômica. Eu acho que essa matéria foi retirada do currículo já. Não é? Tem alguém que fez graduação aqui na UNB recentemente? Essa matéria foi retirada, né? É. Na época era uma novidade, na década de 90 eles colocaram, eu tinha dúvidas sobre a necessidade dessa matéria na disciplina, dada pelo próprio Departamento de Economia. Eu acho que era fazer lógica, eu acho que é importante, conhecer esses princípios da lógica, sempre são importantes para resolver qualquer prova. Mas eu achava que isso aí o cara podia se matricular numa disciplina da filosofia. E acho que o tempo acabou levando a isso. Essa matéria acabou, eu saí, eu tinha outros compromissos, não podia ficar, não tinha como continuar no IB, etc, etc. Os contratos não podiam ser renovados porque eu era efetivo do serviço público, de outra carreira, então... Mas eu percebia que essa matéria ia cair, mas que é importante essa questão, acho que se perdeu um pouco essa questão da lógica. Revoltando, então, logo, aí, vocês vão vendo, esse trabalho é um trabalho de Hércules, de Sísifo, é um trabalho sem fim. São os 12 trabalhos de Hércules, que acabaram 10, mas viraram 12. Então vocês veem, eu quero resolver as questões de fim da época de inflação da prova de 2012, que é uma prova que foi muito específica, que teve tal. Ou então pegar a prova de 2009, porque a 2009 teve uma abordagem específica. A gente tem que olhar o ano que vai fazer a prova também, até isso. Por que 2009 era um ano importante? Quando é que foi escrito Celso Furtado, o livro? 1959. 2009 faziam quantos anos? 50 anos. Então aquela prova foi praticamente toda direcionada ao pensamento de Celso Furtado. Na maior parte, não toda não, diria. Mas, então, se era um cara que já tem essa percepção antecipada, já sai com uma inside information, digamos assim. Uma percepção antecipada lhe dá vantagem sobre o oponente. Toda informação, toda inside information, esse é o conceito, ele dá uma vantagem em relação ao oponente. Nesse caso não é desleal, porque ela não foi obtida de forma desleal, mas era o quê? Há uma tendência, digamos, mais keynesiana na prova da ANPEC, de economia brasileira, principalmente em alguns períodos, então porque o Celso Furtado parou, ele nunca, é interessante, né? Porque o Celso Furtado introduziu essa preocupação maior em não descrever fatos econômicos simplesmente, mas juntar fatos históricos com teoria, defendeu uma tese no livro dele, também defendeu a ideia da intervenção do Estado, de como o desenvolvimentismo ocorreu, da transferência de renda do setor exportador para prejuízo para o resto das outras classes sociais. Só que o Celso Furtado é interessante, depois dele, durante muito tempo, a historiografia econômica girou em torno de refutar Celso Furtado. Vocês têm N textos, vocês devem ter visto em economia brasileira. Suzigan, sei lá quem, todo mundo era textos para mostrar, não, Celso Furtado, e textos aí que foram mais a fundo do que Celso Furtado. Mas o interessante é que o Celso Furtado nunca voltou para rever o livro dele. Ele deixou. Todo mundo escreveu contra ele, refutando ele numa coisa, refutando em outra. Foi virando consenso até que certas partes do livro que ele escreveu, de Formação Econômica do Brasil, foram refutados pelas várias correntes econômicas. Mas ele nunca teve essa preocupação, interessante, né, de fazer uma nova edição. Formação Econômica do Brasil está congelado no tempo. Ele pensa, ele é um livro que vai sempre dar as mesmas respostas que ele dava em 1959.
Ele não vai te dar novas respostas. Agora, durante um tempo, ele foi um livro fundamental que influenciou a historiografia econômica no sentido de que era contra Celso Furtado ou a favor que se dava o debate. Era ali que estava se dando, ou você estava defendendo, mas aí as teorias foram ficando cada vez mais complexas. Né? Mas ele abriu, realmente. Os cursos de economia começaram a ver essa preocupação teórica. Certo? Alguma pergunta, Daniel? Tem uma pergunta aqui e depois acho que a gente podia ir para o intervalo. É, porque aqui, depois que eu voltei da China, essa tosse, cara, não está passando. Não tem jeito, cara, tá? Se eu não parar, tem que... A pergunta aqui do André Luiz é sobre a prova, né? Sobre estratégias de prova. Pelo critério de correção da ANPEC... Defasada, variável defasada. É a variável defasada. Desculpa aí, gente. Vamos lá de novo. A pergunta aqui do André Luiz é o seguinte. Pelo critério de correção da ANPEC, que faz punição à adivinhação... Como é que é? Como é que é essa? Repete só esse pedacinho. O critério de correção da ANPEC, que faz punição à adivinhação, e levando em conta que por mais preparado que um candidato esteja, haverá questões que ele ficará indeciso. Existe alguma estratégia ou dica para saber em que momento deve-se optar por não responder uma questão para não ser punido o erro? Boa questão. Eu também discuto isso quando a gente faz simulados de economia brasileira, eu sempre falo isso. Como é que você encara uma prova primeiro? Primeiro, quando você senta na frente da prova, você não pode ter pânico se as duas primeiras questões você não souber nada. Porque aí se você já cai nas duas primeiras questões, por isso que muitas pessoas boas que fizeram prova, que eram treinados, que eu conheci, nunca conseguiram passar em nada quando batiam nesse negócio. O cara olhava a primeira questão, eu não sei nada. Aí eu olhava assim, eu não sei nada, tô morto, acabou. Aí mesmo qualquer coisa que ele soubesse ali para frente já não adiantava mais. O cara já tinha sido derrubado psicologicamente. Eu aconselho, claro, você não pode sair chutando aleatoriamente, porque a aleatoriedade, geralmente, a loteria você perde. A loteria só existe porque é feita para o cara que joga perder. Isso está em Adam Smith. Adam Smith falava que a loteria é uma forma de autotributação. O cara que escolhe se autotributar. Ele pensa que vai ganhar, mas na verdade ele é sempre o perdedor na mesa. 99,99% das vezes ele é o perdedor. Então, como é que eu faço? Qual é a estratégia que eu faço que eu acho que as pessoas têm que fazer? Primeiro, é calma. Segundo, está bem estudar. Ter estudado bem a matéria e ter feito todas as questões, refeito as questões, está inteirado do que vai acontecer. Então, quando você está inteirado, você já está familiarizado. Quando você abre a prova, mesmo que você não saiba os itens ali, você vai ver, eu reconheço esse estilo de prova. Foi o que eu passei, eu vi no curso. Toda prova deve ser feita assim. Primeiro você vai resolvendo as questões e não para. Só responde aqueles itens que você tem certeza absoluta. Não fica parado num item. Se você não sabe o item, continua. Isso é uma estratégia. Porque eu parar, além de consumir tempo, vai lhe estressar. Vai lhe deixar em mais dúvidas, vai lhe aumentar as dúvidas nos itens seguintes. Vai aumentar a dúvida, você vai ficar mais inseguro. Porque aí você fica parando, querendo ver o mesmo item. É como se um disco arranhado ficasse sempre ali, ele não vai dar uma resposta diferente. Então, a primeira vez você tem que passar a prova lendo ela toda, mesmo que você responda 5 itens. Eu estou dizendo um caso extremo. Mesmo que você só saiba 5 itens daquela prova. A primeira lida tem que ser feita assim, direta. E você responder só os itens que você tem absoluta certeza. Ok? Essa é a primeira estratégia que o cara deve ter. Não ter pânico, ter estudado e não parar, ficar remoendo no primeiro item que ele acha difícil. Vou resolver. Isso é economia brasileira. Cada um desenvolve sua estratégia de acordo com a matéria também. Embora eu use a mesma estratégia para todas as disciplinas, eu sempre usei essa estratégia. De não ficar parado num item, porque aí você pode piorar a sua situação. Então, a primeira leitura é importante, você fazer geral da prova, e responder somente os itens que você tem certeza. Não se preocupe com o número de itens, mas responda somente aqueles itens que você tem certeza. Isso vai dar mais tranquilidade. Primeiro que você vai conhecer, uma externalidade aí positiva que você vai ter, é que você vai conhecer a prova toda sem preocupação em responder os itens. Então você vai ler ela mais tranquilamente até o fim, né? Do que aquela pressão de eu estou resolvendo a prova agora, só vou passar para outra questão quando acabar a 1, eu faço a 2 só quando acabar a 1. Não, aí você vai passar por todas, assim, toda a prova, aí você vai descobrir que pelo menos você sabe 10 itens, aí você já respira. Aí também nessa primeira leitura você já vai começar inconscientemente a formular as outras questões, a resposta das outras questões. Isso é um processo natural, é assim que funciona o cérebro.
Aquilo que você passou, mesmo que você não solucionou, ele ficou ali já uma pista. Então, o primeiro momento é seguir as questões todas. Só responder os necessários. Depois, uma segunda leitura, aí você vai por aproximações sucessivas. Aqueles que você suspeita, 90% a 80% você já tem quase certeza. Aí você vai se dedicar a esses, sempre na ideia de torturar o item, de falsear. Se ele for falseado, então, se você conseguiu falsear, então não tem nem preocupação. Aí você volta e é assim, por aproximação sucessiva, até que vai caindo a certeza sua, né? Ela vai diminuindo. 90, 80, 70, nesse item eu tenho 60% de chance, 50% de certeza, 40%. Aí abaixo dos 50% você já está entrando numa zona perigosa. Aí depende da sua aversão ao risco. Tem gente que não tem aversão ao risco, o cara vai andar de voar, pular de sei lá da onde, acredita tudo, vai dar tudo certo. Tem outras pessoas que não, que são muito comedidas e tem uma estratégia de prova que é o seguinte: eu prefiro fazer poucos pontos com certeza porque, e é verdade, quem não faz um cursinho como esse, quem não estuda, que eu acho que deve ser mais ou menos 80% que concorre na PEC, vocês estão concorrendo entre 20%. Quem não faz um cursinho, quem não é orientado, quem não está preparado é figurante em concurso. Com 30 anos de experiência fazendo concurso, eu já vi isso demais. Tanta gente que, sou bom pra caramba, figurante. Não tem fórmula a não ser estudar e preparar. Entendeu? Então aí, está falando da solução das provas, né? Então isso é que é importante. É vocês estarem preparados e aí é o papel dos professores, é o papel meu, tá? Vocês abrirem a prova e sentirem familiaridade com a prova, não é que vocês vão solucionar a prova. Né? Não tem a varinha de condão mágica também, que você vai abrir aquela prova, aí vai psicografar as respostas. Aí ninguém faz isso, ninguém vai tirar 10 ali, pode ficar tranquilo. Então eu estava falando, pessoas que têm mais aversão ao risco, preferem fazer menos itens e garantir aqueles pontinhos. O cara vê lá, não, aqui eu já tirei uma... Porque muita gente sai negativada dessa prova. Sai zerada ou negativo. A maior parte. Por quê? Porque a economia brasileira, o cara vai lá, todo mundo tem opinião. Todo mundo acha alguma coisa. É aquela matéria que todo mundo acha alguma coisa. Eu acho que é isso. O cara não estudou, está convicto de que é aquilo. Não, mas eu li em algum lugar isso. Então, o cara que tem mais preocupado, sabe que a maior parte dos figurantes estão ali chutando e fazendo tudo, vai sair negativado, o cara fala, não, eu vou garantir minha nota 5 aqui. Eu tenho certeza absoluta, eu garanti meus 5, eu sei que com 5 eu vou estar bem na fita. Tem outros que tem mais conhecimento, vão avançando, e tem menos. E como ano passado eu soube que tem um aluno que ele foi bem pra caramba na prova, mas que ele não tinha aversão ao risco, então ele arriscava mesmo. Mas como é que você arrisca também? Não é assim aleatoriamente, não é uma loteria. Você pelo menos tem que ter uma noção do que aquele cara está falando daquele item. Até para chutar, que é o termo comum que se usa, você não vai pegar e jogar o dado. Você não, peraí, isso aqui foi falado na aula em relação a tal coisa, isso é similar àquilo, então deve ter uma probabilidade maior do que é um chute direcionado, digamos assim, com orientação. Mas eu repito, cada um tem gente que prefere fazer poucas e quando o cara atinge aquela meta que ele tem certeza que, tirei 6 aqui, pronto, vou parar aqui. Não vou me arriscar porque eu posso cair daqui. Tem outros que acabam subindo e caem, realmente. E tem outros que vão subindo naquela coisa, a sua certeza começa com 100 e vai caindo, vai caindo, vai caindo. São as respostas marginais. Respostas que você vai adicionando no seu estoque de respostas, cada vez você tem menos certeza delas. É a subavaliação. Quando o cara está sozinho, ele não tem tanto estímulo para estudar. Quando ele não tem um material, ele não tem tanto estímulo para estudar. E o material audiovisual é maior ainda. E pior, quando ele não está... Aí ele não tem noção da concorrência. Aí é microeconomia. Quando o cara não tem noção da concorrência e abre um negócio, ele quebra. Ele quebra. Aplicação imediata. Aplicação imediata. Quanto tempo eu tenho ainda livre? Tem que voltar daqui a pouquinho. Esse cara é um ditador. O áudio está indo, viu? Não, mas eu não falei nada, alguma coisa. Não? Nada que eu falei. Tirando a minha gripe, o meu coronavírus. Tirando meu coronavírus. Só que demora 20 segundos para você escutar aqui. A gente deu uma risada aqui, dali a pouco parecia gol, sabe? Quando tá passando na TV a cabo. TV aquela defasada. Porque na verdade não tem fórmula no pay, no gain. Você não vai ganhar o jogo se não sofrer. Isso aí é a fórmula. Toda vez que ele vem
professor, não sei se já viu um filme chamado Parasita, que é do Oscar. Eu não vi, mas eu quero ver. Eu sei que é bom pra caramba. Ele é muito bom. É. Tem uma cena Ele tá- exatamente que você falou da emoção durante a prova. Ele tá dando uma aula, um estágio principal, e aí ele pede pra aluna na primeira aula fazer uma prova na frente dele. E quando ele vê que ela para numa questão, ele dá um dedo assim, no braço dela e fala: sorte a sua que essa questão é a 20ª. Se fosse a primeira, você já teria reprovado. É assim mesmo. Deixa eu lá tomar o pódio de novo. Vou me caminhando lá, vou caminhando para o pódio. Para a pole position. Não só eu, tinha mais 4 pessoas na edição. A gente, cara, deu 540 horas filmadas no ano passado. É um trabalho bem grandioso, né? Mas é o melhor material de estudo, cara, que você pode imaginar. Assim. Você tem, as questões estão todas separadas por tópico, né? Então, por exemplo, quero treinar. Não, é isso aí que eu falei. Você pode ver. Não é só pelo tópico. Aqui tem mais. Eu quero dar ênfase nas provas finais, as de 2014 para frente. Aí você pega os itens das provas finais e fica vendo a resolução. Aí você vai ter discordância até de mim, como teve ano passado. Aí teve aluno que veio falar comigo depois. Aí a gente conversava por WhatsApp. Por isso que essa interação é importante, né? E por isso que, repito, a concentração da prova no final do curso é um elemento que foi determinante nesses anos todos para os alunos. Os alunos que fizeram o curso, todos eles falaram para mim, que alguns deles viraram meus amigos até. São meus amigos até hoje. E todos falaram. Aí depois eu conversava com ele e ele falou: não, foi determinante essa forma de suco de laranja concentrado. Quer dizer, fazer no final com a maior concentração possível, aí você guarda, você já está com a cabeça matemática, macro, micro. Se você tivesse aquela coisa, está ali no limite, faltou 2 semanas para a prova da ANPEC e está tudo ali de economia brasileira. Aí você acaba a prova da ANPEC, paga tudo. Relaxa. Porque esse é o objetivo, é de prender tudo de economia brasileira para você fazer 2 semanas depois. Você não tem que ficar guardando 4 meses aquilo na cabeça, 5 meses, senão você vai pirar. Se eu começasse a dar esse curso, eu podia começar a dar o curso agora. Podia dar uma aula em abril, digamos assim, como eu falei, repetindo, né, reiterando. Podia dar sobre a crise de 1800, da República, do início da República. Né, o encilhamento, a crise da emissão de moeda, os bancos múltiplos e tal. O que adianta dar esse curso em abril? Para vocês fazerem uma prova em setembro. E o que adianta também? Aí vem outra questão que é meio sensível. Tem pessoas e cursinhos, etc., que vendem um pacote de economia brasileira enorme. Não tem sentido também. Não tem sentido. A economia brasileira tem que estar da forma concentrada. Isso aqui também não é, vocês não vêm aqui, eu não vou ensinar vocês, isso aqui não é uma universidade, no estrito senso. Eu não estou dando aula para vocês como eu daria, repetindo mais uma vez, eu não estou dando aula para vocês como se eu estivesse dando quando eu dei na UNB. Que é meu objetivo. Eu estou dando preocupado o seguinte: vocês vão terminar o último dia de aula, vão faltar 2 semanas para vocês sentarem na frente da prova. Então você tem aquela coisa que fica 2 semanas ali segurando. Depois, cada um vai para o seu centro, vai seguir a sua vida, vai seguir a sua preferência de que vai fazer. Aí alguns talvez vão trabalhar mais em economia brasileira, outros vão usar aquilo para modelar, mas em mas ninguém vai fazer. O meu objetivo aqui não é substituir uma graduação. No sentido de vocês saírem aqui com o tipo de conhecimento que é o objetivo da graduação. Mas o objetivo da graduação é um conhecimento não congelado, né? É de relativo, que a discussão de opinião é uma coisa normal. Você não está querendo refutar o outro. Quando você faz uma prova de graduação, eu não quero que o cara me refute no item, não. Eu quero que o cara mostre ali, que ele conheceu o assunto e tal. Então, essa especificidade da prova de economia brasileira e da ANPEC é muito importante, não é pouco, cara. Muito importante. E ter consciência disso já é alguns passos dados no caminho. São alguns passos dados no caminho. Certo? Então, esse aqui que eu realmente, quando o Daniel me mostrou isso, ano passado, esse ano também, o que tem acontecido geralmente é que vai crescendo, cada ano aumenta mais uma prova, né? E eu não vou tirar as anteriores, inclusive esse ano eu quero até aumentar. Mas aí não vai ser na aula ao vivo, eu vou ter que aumentar gravando. Com o Daniel, vou combinar com ele, que eu quero... acho que ano passado eu só peguei de 2008 para frente, se eu não me lembro, acho que não estou lembrando, mas se vocês olharem aí, de 2008 para frente, teve uma hora que os alunos pediram até para, não, deixa 2008 e 9, porque a gente não ia conseguir fechar toda, né? E não adiantava também ter. Então, eu peguei uma partir de 2010, mas esse ano eu quero aumentar. E cada ano entra uma prova, tá? Com certeza esse ano,
Para mim, isso é uma coisa normal, natural, dependendo de como a turma avança, eu dou sempre uma aula a mais de revisão. Eu dou sempre uma aula a mais de revisão, só para passar, dar uma sobrevoada no assunto. Mesmo terminado. Porque também não adianta eu só dar, e meu curso sempre teve isso. Porque se eu chegar porque isso é o que diferencia, porque se eu estivesse dando numa universidade, eu não ia fazer isso. Eu não ia chegar no final do meu curso, quando eu dei FEB, agora, pessoal, vamos fazer aqui, recapitular do capítulo 2 até o capítulo 30 aqui do Formação Econômica do Brasil. Eu não ia fazer isso. Mas aqui não é um curso de graduação. E passa todos os períodos, 130 anos, aí no final temos que ter uma recapitulação geral e uma discussão para tentar acertar alguns pontos. Temos que ter essa discussão geral. O que, quer dizer, houve todo um amadurecimento para o curso chegar a esse formato que tem hoje. Não é um curso que surgiu assim, a gente chegar... o meu curso, eu estou falando. Mas o curso como um todo. Mas estou falando do meu caso em particular. Para a EB chegar onde chegou, foi um processo de amadurecimento. Tiveram 20 turmas antes de vocês. Tiveram os 3 anos, 2 anos e meio que eu dei aula de UNB. Tem um período que eu dou aula no Unileg, que é a Universidade do Legislativo. Né? E já dei aula em tanto lugar que eu já nem sei mais. Mas então isso tudo foi um valor que eu fui agregando e que o meu papel é exatamente passar para vocês essa experiência. Né? Essas coisas não acontecem. Essa percepção toda de resolver questão, de sensibilidade à questão, de falsear, de ver como é que o curso tem que ser concentrado, por que ele tem que ser no final, por que tem que ser concentrado, que vocês não vão ter tempo para ler, mas podem ler esporadicamente alguma coisa ou outra só para aliviar quando estiverem cansados de tanta matemática, mas também não vão gastar muito tempo com o EB não. Quem tem que gastar tempo sou eu. Vocês têm que gastar tempo lá com os outros professores agora. Vocês têm que fincar as estacas primeiro, no chão, com as outras matérias. Mas isso não foi um processo simples. Chegar a esse formato de curso, né, na forma como eu falo acelerado, eu não sei se vocês notam que eu falo um pouco acelerado. Estou falando devagar hoje, hein? Hoje eu estou me controlando. Então, você ter 21 horas gravadas, editadas, é muita coisa gravada. É muita coisa gravada. É muita coisa gravada. E além do gravado, vamos ter ao vivo esse ano e com a capacidade de desenvolver melhor. Como eu falei para vocês, porque eu quero retroceder anteriormente a 2008, porque anterior a 2000 não vale a pena. Aí também não. As provas anteriores à prova de 2000 não perderam todo o sentido. Até de ser usada como parâmetro, porque era um período jurássico, digamos assim, da economia brasileira em relação ao que tem hoje. Porque as provas evoluem, foram ficando mais... Os caras cada vez ficaram mais ambiciosos em falar assim, eu quero que todo mundo fique negativo, eu quero que todo mundo negativo, eu quero que todo mundo negativo. E o cara que faz a prova de economia brasileira, eu acho que ele dorme pensando nisso. Eu vou fazer esse ano todo mundo sair negativo da minha prova. Então, quer dizer, aqui você tem 21 horas, você pode ir lá, mas o ao vivo esse ano... E além do mais, eu quero gravar anterior a 2008, eu não sei se eu vou voltar para 2000 não, porque eu tenho até dúvida, mas para 2002, até 2002 vale a pena. Voltar para as provas de 2002 para frente. Né? Mas isso tudo foi um processo de amadurecimento muito grande, vocês não estão sendo cobaias. Vocês aqui, fazendo esse curso da Cília e a minha disciplina Economia Brasileira, vocês estão vendo já 20 turmas que passaram aqui. 20 turmas. 20 turmas, e graças a Deus a economia brasileira, pelo menos, todo mundo saiu satisfeito. Claro que ninguém vai... eu já falo logo, tire essa ilusão da cabeça. Hein? Não pense que eu vou gabaritar, não pense nem no 10. Pensem numa nota mediana. É muito bom uma nota mediana na ANPEC. Tem gente que, eu tirei só 6, ai, que desgraça. Minha. Não, você vai ver, você tem que ver sempre a sua posição relativa. E nessa prova, então, que todo mundo sabe tudo, aí é que o negativo domina. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Então aí tem tudo de novo, né? Coordenado pelo Daniel. Aqui é a biografia que eu coloco, que vocês não vão ler, mas é que é para eu ler, e com comentários sobre cada um dos livros, né? Que essa bibliografia eu não uso só no curso aqui, é a que eu uso no Senado também. Claro, né? Não dá para fugir da formação econômica do Brasil, né? Que é um marco histórico que ele gerou o início do debate. Como eu falei, foi o primeiro livro a superar aquela questão de fatos históricos. Tem uma teoria por trás, uma tese que ele defende para justificar o desenvolvimentismo, justificar a intervenção do Estado, justificar a visão cepalina. Ele não é neutro, o Estado nunca quis ser, né? Mas é um ponto de partida, né? Não tem como fugir.
E a Ordem do Progresso, essa segunda edição também é um clássico, né? Quer dizer, já foi lá, quando foi lançada a primeira edição, foi pouco antes de eu fazer a ANPEC. Né? Ele veio, assim, esse livro foi fundamental, porque anteriormente, os livros de economia antigamente de economia brasileira eram muito ruins, eram muito fracos. Tinha uns tradicionais livros mas era assim, você tinha que achar um aqui, outro ali e tal, mas não tinha uma... Esse veio o quê? Para a ANPEC foi fundamental, porque ele consolidou. Né? Na verdade, foi quando ele foi a Ordem do Progresso, que era 1989, né? Tinha 100 anos da República, então ele estava fazendo até um trocadilho com o que está na bandeira. Né? E ele pega esse período, exatamente. E é muito bom. E foi atualizado, né? Ele tinha a versão de 89 e teve essa versão, que eu não sei qual é o ano, tá aqui, acho que é 2015, 16, não lembro qual é o ano. Então tem esses livros, eu estou mostrando para vocês, mas vocês não vão lê-los. Vocês estão conhecendo aquilo que vocês vão conhecer através de mim. Mas vocês têm que ter, claro que se quiser, eu só estou dando assim, alguma bibliografia que pode ser interessante para alguém no futuro, querer ler, se distrair, que vai seguir e tal, né? Mas não é assim, não estou falando isso aqui para vocês saírem daqui e comprarem esses 10 livros e começarem a ler amanhã. Aí vocês simplesmente não vão enlouquecer e não vão chegar a lugar nenhum. Aí sim vocês vão negativar. Não precisa nem fazer o curso, porque aí não precisam botar a culpa em mim. Então tem esse aqui, porque trabalha com temas, por isso que eu acho que é interessante, esse é a retomada do crescimento. Esse aqui do Real, ele é muito, porque ele conta todos, como foi as formulações da política econômica. Não é uma economista, é uma jornalista que fez esse livro. Mas ela trabalhou tanto com a economia, tão próxima aos economistas, que o livro acabou sendo um livro para economistas. Dificilmente você vai achar um cara que não seja economista que tenha lido esse livro. Porque lá estão discussões, até, por exemplo, tem uma discussão interessantíssima que está nesse livro, que eu abordo quando vou tratar da formulação do Plano Real. Havia uma discussão na equipe interna sobre qual seria a demanda de moeda. Como é que ia ser, né? Porque as pessoas não queriam mais moeda, né? No período da hiperinflação, ninguém usava moeda. Por que você vai ter moeda? Toda a conta era indexada, todo mundo pagava com cheque, porque aí cartão também tinha perdido a credibilidade, porque ninguém aceitava cartão, ninguém sabia qual ia ser o preço final. Você vai parcelar em 3 vezes, como assim? E qual os juros? Qual o parâmetro que você vai usar? Se a inflação está acelerando. Né? Então ninguém demandava moeda mais, ninguém andava com moeda no bolso. Então, claro que no momento que a inflação acabasse, você tinha que saber que ia ser a demanda para encaixe de moeda. Demanda transacional, para usar a expressão keynesiana. Né? Que tem a transacional, a precaucional e a especulativa. Né? São os 3 tipos de demanda que o Keynes coloca. Agora eu estou passando isso para a moeda. É a transacional, né? Que é a de moeda. E aí havia uma discussão muito grande entre o Pércio Arida, de um lado, e o Gustavo Franco, de outro. O Gustavo Franco, economista mais novo, com formação mais sólida em matemática, tinha vindo... o Infante Terrible da PUC, tinha vindo dos Estados Unidos, voltava como um cara que era... E ele era realmente um gênio. É um cara, um gênio assim. Calma, se não entenderem mal. Entre aspas, e para a economia. Eu conheci ele pessoalmente por causa do Senado. E ele insistia na modelar. Não, porque eu vou modelar e vou saber qual vai ser a demanda de moeda. Então, porque tinha que fazer a lei, tinha que constar na lei. Aí, naquela época tinha que constar qual ia ser a função até hoje do Senado aprovar trimestralmente a base monetária, a emissão de moeda. Hoje não tem relevância, porque a meta de inflação é que você persegue, você hoje não persegue agregado monetário. Para combater a inflação hoje, você não está preocupado. Tudo que a taxa de juros caiu hoje mais uma vez. Tá? Então caiu mais uma vez. Você persegue a meta de inflação. Se a meta, então o agregado monetário ele agora é indiretamente, ele é indireto, não é a variável direta. Mas naquela época, fechando parênteses, havia esse grande debate. Tinha que colocar na lei, na medida provisória que depois virou lei do Plano Real. Vai ser autorizada a emissão de tanta quantidade de moeda. Não sei, eu estou falando assim livremente, sem usar... Aí o que aconteceu? O Gustavo Franco se ia muito que ele queria colocar um valor X para dar expectativa, criar expectativa nos agentes, de criar um controle e tal. E o Pércio Arida, do outro lado, né, que eles tinham uma rixa, tem até hoje, até aquele filme que passou aí do Real, está claramente ali, mostram 3 figuras ali que aparecem implicitamente, o Armínio Fraga, aparece também o Pércio Arida e o Gustavo, mas quando é o Armínio Fraga e o Pércio Arida está claro, mas o Armínio Fraga aparece dissolvido no filme, que ele é o cara que vai jantar com o Gustavo Franco antes do Gustavo Franco ir para o governo federal. Mas isso é um outro debate. Sei que o Gustavo Franco insistia.
Quero modelar, vamos fixar. E o Pessarida, que já tinha participado de planos anteriores fracassados, como o plano cruzado, que é o plano que eu chamo o plano mais esquizofrênico, eu vivi essa época. Às vezes eu acho que aquilo lá, o ano de 86, não deve ser só analisado por economistas, tem que ser uma junta. E deve ter muitos psicanalistas e psicólogos, psiquiatras, porque aquilo que aconteceu não foi irracional. Não tá, a teoria econômica não tem ali. É uma loucura. Eu presenciei isso. Eu estava lá. Vocês não vão acreditar. Aquilo aconteceu, mas aconteceu. Se eu disser para vocês que as pessoas acreditavam, que alunos da UNB, da minha época, naquela época eu estava no terceiro semestre da economia. As pessoas acreditavam e denunciavam a variação, o aumento de preço. Os alunos da UNB. Ligavam para não sei para quem, tem um órgão que recebia aí. A Argentina parou no tempo, né? Que a Argentina está fazendo isso agora. A Argentina está fazendo assim, coisas que sempre existem e nunca dão certo. Congelamento de preço. Nunca dá certo, mas a Argentina voltou. É incrível como os caras estão, uma coisa louca. Mas aí, voltando que eu não fechei o assunto. Pessarida, com experiência de planos fracassados, falou, olha, se a gente botar isso, vai dar um problema, porque aí a gente não vai cumprir. E aí, como é que vai ficar a nossa reputação? Reputação é tudo na economia. E aí, como é que a gente faz? Aí o Gustavo Franco batia o pé, ele é o cara mais novo, né? O cara que tinha saído da universidade há menos tempo, com uma formação teórica melhor, não diga melhor, mas claro, mais moderna, né? Embora o Pessarida tivesse também uma formação enorme. O André Lara Rezende, o Zé Guilherme conhece muito bem, todos estavam preparados ali, mas o Gustavo Franco ainda estava muito novo e queria peitar os mais antigos, falando, não, eu tenho certeza do meu modelo. Mas o Malan, que era o intermediário de todos, que era um sábio, grande Malan, para agradar todos, ele falou, então tá, vou botar o valor que o Gustavo Franco quer, mais uma variação de 20% para baixo e 20% para cima. Assim, não tinha como errar. Quando foi se apurar, na verdade, o número que o Gustavo Franco deu não aconteceu. Não aconteceu, quer dizer, ele estava com aquilo que se chama de híbris. É a presunção, você está tão convencido que que o que você aprendeu é tão sólido que não consegue ver que pode fracassar. Quanto mais eu vou, maior eu tombo. Então esse livro é interessante, vocês não vão ler também. Vocês não vão ler. É outro livro que vocês não vão ler, é esse livro aqui. E interessante agora, por exemplo, que eu falei do Plano Real, do Gustavo Franco, do André Lara Rezende, do Pessarida, é como o Plano Cruzado foi uma espécie de laboratório. Porque o Plano Real é exatamente, ele é ponto a ponto, ele é o contrário do Plano Cruzado. É o contrário. Tudo que esse pessoal aprendeu no Plano Cruzado, eles perceberam que não funcionava, eles já sabiam e fizeram o contrário aqui no Plano Real. O Plano Real é uma construção assim, teórica, não é um fato histórico para a gente discutir quanto é que valia o RV, 2.750, quando converteu em dólar, isso aí não importa, é que a construção teórica atrás dele é tão... que era a ideia original do André Lara Rezende, que era da moeda indexada. Mas quando foi feito o Plano Cruzado, o André Lara Rezende não ganhou esse debate. Ganhou a ideia do Chico Lopes de choque heterodoxo com congelamento de preços, que é muito mais atraente para um político. Os economistas giram em torno dos políticos, mas os políticos é que implementam. Mas os políticos querem manar, eles querem alguma coisa fácil, que resolva tudo sem custo. Vamos congelar os preços. Não funcionou nunca, né? Desde Roma. Até hoje já foi tentado toda vez e nunca funcionou, mas quem sabe, né, daqui a uns 2 bilhões de anos, talvez o congelamento de preços seja uma teoria econômica aceita. Mas pode você ver o grau de atraso que a Argentina entrou, né? E hoje os caras levam a sério esse negócio de congelamento de preços. Mas isso que eu queria falar. O Plano Real é interessante como a gente vê vis-a-vis Plano Real e Plano Cruzado, que a gente vê como foi assim, uma mudança de 180 graus. Quer dizer, eles viram claramente aquilo, enquanto os planos, esses economistas, praticamente depois do Plano Cruzado, o grupo se desfez. Né? Cada um foi seguir, continuar suas carreiras acadêmicas, profissionais e tal, e depois foram se reunir de novo, era um grupo de economistas da PUC do Rio, que já vinha pensando no texto original do Pércio Arida, que a ideia era Larida, né? Do Pércio Arida com André Lara Rezende, que era de moeda indexada. Ele é a base do Plano Real. Podia ter sido a base do Plano Cruzado, mas não ganhou o debate na época. Nem sei se naquela época teria condições técnicas e políticas para fazer o Plano Larida, que era um texto de 83, que era o texto original. Não sei, mas acabou ganhando o debate que foi o Chico Lopes, que trabalhava com a ideia, não, o congelamento é sensacional, porque a gente apaga das pessoas, a inflação é totalmente inercial, todo mundo é burro, né? Aí as pessoas vão esquecer, a gente vai congelar e as pessoas não vão ter memória, não vão lembrar, elas vão esquecer daquele período da inflação. É sempre assim. É só congelar isso. Por trás de todo congelamento de preço, se for até o fim, existe essa ideia estúpida.
De que o congelamento, em algum momento, vai fazer uma lavagem cerebral, assim, uma amnésia coletiva, todo mundo vai esquecer. Não é verdade, não tem mais inflação, vamos esquecer, vamos zerar o jogo, começar do nada. Essa é a ilusão. Mas existem economistas que defendem isso agora, como o congelamento na Argentina. Eu pensei que na minha vida, depois de todos os congelamentos que eu já tinha visto, de tudo que aconteceu na economia, na teoria econômica, no mundo, eu nunca mais pensei que fosse ver nessa encarnação alguém falar em congelamento de preço. Mas está aí uma coisa que a gente não pode deixar de dizer da economia, né? Tem sempre um ditado, não sei qual era o economista famoso americano que dizia, quando tem 3 economistas juntos, tem mais ou menos 4 opiniões sobre a mesma ideia. Então, quer dizer, eu pensei que nunca mais fosse ver essa coisa de congelamento. Estou vendo. Então, esse aqui vocês vão ler. Esse aqui é um livro mais recente do colega meu, que é o Marcos Mendes, que é consultor legislativo também em economia do Senado. Mas ele já aborda as questões modernas da economia e os problemas estruturais que impedem a economia brasileira de crescer. O Marcos Mendes é um cara, formou na UNB, ele é bem mais velho que eu, né? Fui calouro do calouro. Quando ele já estava no mestrado, eu ainda era calouro. Não estou chamando ele de velho, não. Não é tão mais velho que eu assim, não. Com o tempo, as idades se aproximam. Aí, esse livro é muito bom, porque é a experiência dele, que ele vem na consultoria há uns 20 anos, que ele vem se dedicando a essa questão quais são os entraves para o crescimento da economia brasileira. Por que as reformas não andavam? Por que o Brasil não cresce? Por que as reformas eram necessárias? Então, esse livro, quer dizer, da atualidade para querer compreender a economia brasileira, de uns 4 anos para cá, ele é essencial. E vocês vão ler também. Mesmo porque ele trata de temas muito recentes e aí vocês, pela relação custo-benefício, não dá para concentrar nas coisas mais recentes. Mas faz parte da minha bibliografia básica e essa bibliografia básica que vocês vão ler daqui a uns 3 anos, quando tiverem tempo, se sobrar, porque aí vocês vão estar no doutorado já, né? Aí não sei. Mas esse é um livro fundamental. Mas ele passou 20 anos, Marcos Mendes, exatamente preocupado em entender a economia brasileira sobre essas questões. E esse livro, ele conseguiu. Ele teve uma experiência grande, porque ele escreveu esse livro, ele já tinha passado no governo, ele ficou um tempo no governo Temer, depois que essa Dilma saiu no Ministério da Economia, não era Economia, era Fazenda, né? Saiu assim que mudou o governo, ele voltou para o Senado e agora ele está no INSPER. Tá? Ele está de licença do Senado, não está nem no Senado agora. Quais livros que vocês não vão ler mais? Esse aqui, desenvolvimento, também é bom por causa que ele trata da mesma questão que eu falei daquele outro anterior lá, que é por questão temática. Ele trata as questões que é aquela abordagem nova, né, que está tendo, de abordar a questão temática, e não, por exemplo, ali pega temática assim, educação, saúde, quer dizer, pega temas e aí faz análise econômica de quais são as visões que tiveram durante o tempo. Esse aqui, o que está com o livro 9, esse aqui vocês não vão ler mesmo nunca. Esse aqui está só de enfeite. Esse aqui serve para segurar computador também, que está caindo, várias coisas, tem várias utilidades. Ele substitui o antigo catálogo telefônico. Esse livro é um livro do Roberto Simons, que foi um economista importante no debate da década de 30, quando estava se consolidando. Ele era foi um dos criadores da Fiesp, né? Então, estava se consolidando a intervenção do Estado na economia. Ele faz uma história econômica do Brasil que começa em 1520, tá? Mas ainda está naquela visão da economia, tem um grande embasamento teórico por trás. Ele é importante porque ele fala de coisas que ninguém falou mais, mas como fatos. Ele não tem um grande embasamento teórico. Ele não é, aqui ainda não havia, muito menos para ele. Mas é um livro que faz parte assim da minha coleção de livros que eu gosto de ter, que eu sempre uso em curso, mas que esse vocês não vão ler mesmo, ele tem essa grossura, assim, essa grossura de livro. Esses aí, só estou mostrando que vocês não vão ler. Esse último é muito bom. Esse é o último. Eu passei, cadê? Está faltando alguma coisa aqui. Tem mais 2, sabia. Esse aqui pega, porque esses livros, a ideia dessa bibliografia foi que todos os períodos estão cobertos, de 1889 até agora. Todos estão cobertos. E alguns se interpõem, tem interseção. Tá? Porque é importante para você ver até eu ver, porque vocês não vão ler, eu poder ler, porque vocês não vão ter tempo para se dar esse luxo. Mas aí cruzam por esse período para 1945 a 2010. É bom pra caramba. Pega um período abrangente bom pra caramba. Aí agora tem 2 livros raros. 2 livros que são difíceis de encontrar, mas que esse aqui, para o período até 1900, esse aqui eu uso muito no período
da República até 1940, mais ou menos. Foi um livro do IPEA, né? Que é... Deixa eu olhar aqui, sem óculos eu não consigo mais, mas é nada. Ele pega esse período todo, que é do Aníbal Vilela e Wilson Suzigan, que vocês devem ter lido textos dele na graduação, para se contrapor ao Celso Furtado, que eles escreveram. E é um livro assim, incrível, porque ele tem muita análise econômica, é um livro que pouca gente usa, pouca gente sabe até que existe hoje em dia. Essa edição é do IPEA, antiga pra caramba. Eu nem sei se esse livro foi editado mais. Outro dia eu fiz uma aposta lá na Biblioteca do Senado, que eu falei, se vocês tiverem esse livro, aí eu vou acreditar nessa biblioteca. E eles tinham o livro. Esse livro é raro, mas ele é muito bom, então isso vai servir para vocês, se vocês forem se aprofundar em economia brasileira no futuro, para esse período ele é muito bom mesmo. E esse livro aqui de cima, O Pensamento Econômico Brasileiro, do Bielchowski, que também é do IPEA, esse me disseram que teve uma edição depois dessa, por uma editora qualquer, aí que eu não sei. Ele traça a evolução do pensamento desenvolvimentista no Brasil. Os primeiros economistas, da década de 50 até a década de 70, início de 80. Quer dizer, ele pega como é que se consolidou essa visão desenvolvimentista, em contraponto à visão marxista e a contraponto à visão liberal. Esse livro também é muito bom e vocês também não vão ler. Mas é para vocês saberem dele. Esse me disseram que tem uma edição, essa minha edição é um livro muito antigo. Mas me disseram que foi lançado comercialmente, por alguma editora que eu não sei. Tá? Então esses livros que eu estou passando para vocês, é só para vocês terem como bibliografia básica, mas eu estou falando, vocês vão ler esporadicamente, vão ler A Ordem do Progresso esporadicamente, vocês não vão conseguir ler tudo. E vocês não vão conseguir, de tudo, tirar o que é o importante para a prova. Eu tenho absoluta certeza que a pessoa que pensa que vai começar a estudar para a economia brasileira, lendo os livros de economia brasileira, vai fazer uma boa prova, eu tenho absoluta certeza que vai naufragar que nem o Titanic. Não tem como. Porque aí você começa a ler um cara que nem o Bielchowski, que é um desenvolvimentista. Aí depois você vai ler um outro cara que tem uma outra visão diferente. Mas aí qual é o perfil da prova? Qual é o perfil desse item? Esse período está consolidado de que forma? Já tem uma versão mais ou menos consolidada aqui? E esse outro está consolidado ou ainda tem mais aquela questão que a gente discutiu? Está mais flexível? Então não tem como. Tem a bibliografia da ANPEC também, que é enorme. Eu acho que é para o cara que acreditar. Se o cara ler toda... ele vai passar um ano lendo e não vai ler a biografia da ANPEC de economia brasileira. Ele vai passar a prova, acabar o outro ano, vai começar e ele ainda vai estar lendo os livros da bibliografia da ANPEC completo. Certo? Alguma questão aí, Daniel? Tudo sobre... Pode avançar? Pode avançar. Tá. Então, vamos lá. Temos mais quantos minutos, Daniel? Só para eu administrar. São 9h15, tem mais 15 minutos. 15 minutos. Deixa eu ver como é que eu vou enrolar vocês 15 minutos. Só tem uma curiosidade. No manual tem a sugestão de 29 livros. É, o manual da ANPEC, né? É. Não, isso é feito para exatamente o cara que acreditar. Eu estou falando, o cara vai passar um ano lendo, vai acabar a prova, vai começar outro ano e ele ainda vai estar lendo o livro. E pior, não vai saber nem onde chegou. Porque eles botam tanto livro ali. Tem um texto que eu não coloquei aqui, mas que eu vou passar para vocês num momento adequado. Que é um texto que a ANPEC, esse ano passado, não caiu. Que é um texto controverso. Que, do meu ponto de vista, superado do ponto de vista do debate econômico, mas que a ANPEC insiste em colocar. E eu sempre falo isso porque, quando eu notei esse padrão, que começou em 2009, quando esse negócio Celso Furtado, começou esse texto a aparecer todo ano. Ele apareceu praticamente todo ano até ano passado, quando ele parou. Então, esse ano, na minha bolsa de apostas, ele voltou a ficar valorizado. Porque eles vinham todo ano com esse negócio e são insistentes. É o livro da Maria da Conceição, o texto da Maria da Conceição Tavares. O como é que chama aquele? Além da estagnação, não sei se é o título. Eu tenho isso aí. No momento certo, eu vou passar esse texto para vocês lerem. Esse texto, infelizmente, tem muita coisa ali que vocês vão ter que... No momento certo, eu vou falar para vocês sobre esse texto. Mas é um texto que ele era pule de 10 até ano passado. Tanto que eu falo para meus alunos, eu deixava para o final. Aquele material lá que o Daniel fez, se a gente voltar aqui, essa aula aqui, ó, eu deixava as questões na Maria da Conceição Tavares para responder pelo final, de propósito. Porque é tão a parte do tudo que a gente estava discutindo que a gente chegava e falava, esses itens vamos pular.
Porque eles passaram muito tempo dando uma ênfase muito grande a esse texto e todo ano eu alertava meus alunos, inclusive o ano passado. Mas no ano passado não caiu, o que me causou uma surpresa muito grande, porque era uma insistência que vinha desde 2009, pulava um ano, mas voltava e voltava. E é um texto de difícil leitura, complexo, controverso demais, e são itens que derrubavam as pessoas. Esse texto da Maria da Conceição Tavares. Mas esse é o momento adequado, eu passarei para vocês o texto, aí eu passarei o que é importante desse texto e o que deve ser visto nesse texto. Certo? Mas já alertando, porque não está na minha bibliografia ali que eu falei para vocês, mas vamos ter que enfrentar Maria da Conceição Tavares. Não há como passar pela ANPEC impunemente. Tudo tem um custo na vida. Aqui é só para vocês verem para ter a quantidade de ideia de o que é isso aqui. São só itens que eu vou me lembrando, que a gente vai ter que discutir tudo isso. De cada período desse, a gente vai discutir detalhadamente cada um desses itens aí. A gente vai ter que discutir como é que foi a formação do início da República, a crise do início da República, e por quê? Porque a história da economia brasileira, salvo raríssimas exceções, curtos períodos de tempo, a história da economia brasileira é a história do déficit público e da dívida. Se você fizer uma história do déficit público e da dívida, você praticamente está fazendo uma história da economia brasileira, salvo raríssimas exceções. Era sempre o estrangulamento cambial, salvo os anos 2000, quando a China virou a grande... e o Brasil conseguiu fazer saldos, que são essas reservas que nós temos até hoje aí. Tirando essas exceções, a história da economia brasileira era restrição externa, do lado do balanço de pagamentos, pela falta de divisas, e restrição interna, porque o governo não conseguia financiar suas contas. Essa é a história da economia brasileira resumida. É a história do déficit, da impossibilidade do estrangulamento externo da conta do balanço de pagamentos, por causa da rigidez da balança comercial e das transações correntes, a balança de serviço também, né? Porque transações correntes, então a balança comercial é a balança de serviço. E é a história dessa rigidez externa, que o Brasil foi crescendo assim, batendo na parede, atropelando, batia em restrição externa, quebrava. Quebramos várias vezes, não igual a Argentina, graças a Deus. Nós quebramos com classe, não igual a Argentina que se suicida, aí é diferente. Então a história do Brasil, a história da economia brasileira, da República, é a história dessas duas restrições. A restrição no balanço de pagamentos implicava que você implicava em efeitos internamente na economia, no funcionamento da economia. E a restrição interna era a constante pressão, podia gerar inflação. E aqui nós vamos ter o primeiro grande momento disso, que vai ser o acordo, que nem está aqui escrito coincidentemente, que é o primeiro Funilon, que é o início da República toda, da República, começou com aquele período maluco, que o Rui Barbosa pode ser ótimo como advogado. Pode ser os advogados, eu gosto muito das frases dele, o busto dele está no plenário do Senado Federal, por sinal. Ele tem frases sensacionais sobre como é que chama? A justiça que não chega nunca, a justiça que tarda, não é justiça e tal. Mas como economista ele é um desastre. Porque o início da República, exatamente, ele era o início da... E aí vocês vão ver frases assim do Rui Barbosa que são de chocar para um economista. O Rui Barbosa fala, não, é isso mesmo, tem que emitir moeda pra caramba, quer emitir moeda que vai surgir, as indústrias vão surgir do nada. Vão nascer assim, que nem regar o chão, aí vai ser uma indústria. E aí veio o período do encilhamento, né? E aí veio o período do descontrole total das finanças públicas brasileiras e do endividamento externo. Então a primeira parte da primeira década da República, o que a gente vai ver? É uma economia totalmente descontrolada. E tinha que romper, né, essa restrição externa, para não ter déficit interno. Porque o governo tinha que comprar as divisas para pagar a dívida externa. Mas ele não tinha nenhum mecanismo de financiamento. Tinha que emitir moeda, aí gerava inflação. Aí ele desvalorizava a moeda. Aí as divisas ficavam mais caras, ele tinha que emitir mais moeda. Aí chegava um momento que ele não tinha como pagar a dívida externa. Então o primeiro Funilon, que é de 1898, do governo Campos Salles, ele foi determinante para romper esse círculo vicioso e permitir o crescimento econômico que a República não experimentou praticamente na sua primeira década. Só a partir de 1899 é que nós vamos ver o crescimento econômico na República. Foram 10 anos de resultados econômicos ruins e de instabilidade política, né? Porque o início da República foi super instável, porque também não conseguia. Começou com essa maluquice de emitir moeda e a solução de todos os problemas, não podia dar certo, né? Então a gente tem muita coisa que ver. Ali em 1930 a gente vai ter que ver a crise, como repercutiu, como foi a resposta
das políticas econômicas, cambial, fiscal e monetária no Brasil depois da quebra de 29, né? Como é que ocorreu o processo de industrialização brasileira? De onde surgiram os capitais para investir? Por que se concentraram em São Paulo? Como surgiu um empresário? Celso Furtado é muito bom, né? Mas ele também, aquela coisa, ele nunca foi rever o livro dele, na Formação Econômica do Brasil, que virou nome de matéria, né? O título do livro é uma matéria, podia se chamar Economia Brasileira, mas o livro dele foi tão marcante que virou o nome de uma matéria que praticamente todas as universidades chamam de Formação Econômica do Brasil. Mas ele é muito simplista, porque ali, se você for ler a Formação Econômica do Brasil, na hora que ele vai explicar esse processo de virada da crise de 29 para 30, ele dá como natural que, então agora não tem mais como comprar lá fora, os empresários vão surgir aqui naturalmente, porque vai ter uma demanda interna que vai manter o nível da demanda e o cara vai produzir. Mas essas máquinas vieram da onde? Dos alienígenas do passado? Só se for, porque tem um problema, né? Como é que você explicar? O surgimento de empresários é muito mais complexo, não adianta só você manter a demanda. Então, a abordagem do Celso Furtado é muito pelo lado da demanda, né? Mas e a oferta de capital? A oferta de bens, tem que ter capitais, né? Tem que ter máquinas. Você não começa a produzir. Então, isso a gente vai ver tudo aqui. Aí tem as teorias que explicam a industrialização, a teoria dos choques adversos é do Celso Furtado, né? Que explica toda a industrialização é essa questão do você não poder mais comprar lá fora, então tem que produzir aqui dentro. Mas quando surgiu o empresário disso? De onde surgiram essas máquinas? A gente vai ver a ligação que tinha muito grande entre o importador e o futuro industrial. Qual era a vantagem? Sim. André, estão pedindo para explicar melhor os termos da economia, que tem um pessoal que não é economista. Qual termos, que a gente vai me dando. Vou indo mais devagar. Muitos vão ser explicados no transcorrer do curso. Porque como hoje aqui é um workshop, eu não posso parar. Quer dizer, eu não consigo parar para cada termo, para cada explicação. Mas claro que no curso, eu estou só sobrevoando de helicóptero a economia brasileira, dando só uma sobrevoada. Esses conceitos vão começar a entrar na cabeça de vocês, porque é assim que eles aparecem na prova. Por exemplo, teoria dos choques adversos, parece ser assustador. O termo para quem nunca viu a economia. Simplesmente a teoria diz o seguinte, se há um choque externo na economia e você não tem mais como importar, esse é um choque adverso, ou chega um choque contra você, você acaba tendo que produzir internamente. Sim, Daniel. Não, ele perguntou aqui, Funding Loan. Funding Loan é um contrato de renegociação da dívida. É um contrato de renegociação da dívida externa. Mas isso a gente vai ver. Eu podia ter chamado simplesmente de renegociação da dívida brasileira. Ocorreram várias renegociações. Essa especificamente levou o nome, o primeiro foi Funding Loan, depois pararam de usar esse termo. A gente usa hoje a renegociação, ninguém usaria, podia usar esse termo hoje. A Argentina, por exemplo, que está negociando a dívida, ela está fazendo um Funding Loan, que é um fundo para renegociar a dívida, certo? Então, mas ficou conhecido, quando não se fala mais isso, mas na Primeira República, na República Velha, esse termo era usado continuamente. Tivemos três renegociações da dívida. Uma ali em 1898, uma por causa da Primeira Guerra Mundial e outra depois da crise de 30. Mas o Brasil, ele nunca entrou assim, ele entrou em moratória técnica, tirando o período Sarney ali, quando o Sarney fez a moratória política em 87, uma maluquice. O Brasil, ele sempre ficava em moratória técnica, ele não declarava oficialmente que nem a Argentina declarou, que eu não vou pagar, estou em default, estou sem condições de pagar, não vou. Mas isso a gente vai ver no transcorrer do curso. Hoje isso aqui eu só estou dando uma sobrevoada para ver a complexidade, a quantidade de coisas que tem e que tem no material. E que tem no material do curso. Né? Então tudo isso aqui a gente vai ver. Como está acabando, vou passar só rapidinho para vocês verem. Então, olha, a gente vai abordar a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um momento assim, de grande ilusão do Brasil. Porque como os Estados Unidos não conseguiam, os fornecedores de matérias-primas e bens para os Estados Unidos ficaram fora do mercado, porque o Japão dominou a Ásia. A Europa, o Hitler... Então vocês não podiam... Os fornecedores tradicionais dos Estados Unidos não podiam abastecer os Estados Unidos, porque estavam fora do mercado por causa da guerra. Então o Brasil exportou muito durante a Segunda... Acumulou divisas. Acumulou divisas, não é na balança comercial, acumulou no balanço de pagamentos. E teve a ilusão de que tinha entrado no mercado. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os fornecedores tradicionais voltaram. Aí vivemos outra crise que vem logo depois desse período. E daí vamos. 45, período JK, a gente vai pegar ali, ó,
todos os períodos. Aí vamos pegar essa época de crise determinante na economia brasileira, período dos anos 60. Esse material depois você passa para eles, né, Daniel? Passa. Mas aqui, esse material é só um roteiro para mim, praticamente, vocês terem uma noção. Por esse material não há como vocês estudarem. Vocês vão saber assim, naquele período falaram isso. Tá? Mas tem outras coisas que falaram além disso. Aqui tem o milagre econômico, desse período aqui, é interessantíssimo. A crise depois do primeiro choque do petróleo. Aí tivemos o primeiro choque, depois o segundo choque do petróleo. Primeiro, o primeiro PND, o segundo PND, que é a aposta de crescimento do período Geisel, que o Brasil cresceu e aprofundou a substituição de importação, foi uma aposta assim, que tinha certa lógica. Ocorreu um choque do petróleo em 73 horrível. Os preços foram multiplicados por 4. Um fenômeno de desastre, um tsunami desse não acontece uma vez a cada século. Não, aconteceu em 79 de novo. Então, aí mostrou o quê? Levou o quê? A crise dos anos 80. Eu botei errado aqui. A crise dos anos 80 foi derivada dessa aposta de que não iam ocorrer, 2 raios não iam cair no mesmo lugar. De novo. Aí vem a era dos planos, que aí são planos de tudo que é tipo, era um plano por ano praticamente, um plano econômico por ano. Os agentes econômicos já estavam vacinados, já esperavam todo mundo falar, quando é que vai sair o plano econômico desse ano? Porque era assim, não tinha mais como... sempre vinha, tirando um deles, todos tinham aquela fórmula mágica, congelamento de preços. Aí vem opa, apertei errado. Período do Plano Real, do Fernando Henrique, das crises, vamos abordar até 2010, e aqui eu botei até 2017. Ainda não atualizei, agora, porque esse é o problema, eu até atualizo, eu atualizo até o ano anterior, mas não tem sentido, porque tem uma hora que não é mais econômico. Conforme você se aproxima no tempo, as visões ficam cada vez menos consolidadas, cada vez menos é economia brasileira e cada vez mais é conjuntura econômica. Então esse é o problema. Tem uma fronteira que, por exemplo, você vai se aproximando, já não tem para as provas da ANPEC já não há um pensamento consolidado, porque é muito recente. Então, acabou. Essa é a visão inicial do curso, espero que eu tenha conseguido passar para vocês mais ou menos qual é o nosso método de trabalho, que não é por acaso, que é fruto de uma consolidação, na qual até vocês se beneficiam, né? Porque vocês chegaram num momento em que as coisas já estão mais consolidadas, estão avançando, esse material todo disponível digitalmente, aula ao vivo, então vai ser uma experiência para a gente também desafiadora, para mim desafiadora, porque dar uma aula para uma câmera, né? É uma coisa, enquanto vai ser a primeira vez gravada, as próprias gravações que eu fiz ano passado, eu quero rever em alguns pontos, como eu falei para vocês, então vai ser um ano dinâmico. E eu só posso desejar para vocês agora que comecem os jogos. E preparem-se que agora nós vamos só falar virtualmente durante um bom tempo. Falou?